tentando entender qual é o esteio da sua campanha, das suas propostas. Todos os jornalistas me perguntam a mesma coisa, e se eu conto ao Moulos, candidato à presidência da República? O senhor não é mais amigo dele? Nunca fui amigo dele, aquilo é um vídeo. De onde você tirou isso? O senhor dizia punido na justiça por esse tipo de declaração? Qual que é a declaração? O senhor está acusando um adversário do senhor de usar drogas em público. O senhor não está Você está mostrando dizendo que a prova Você está dizendo que a o senhor prova disse que ia mostrar a prova no debate? Eu vou mostrar mesmo. Mas no primeiro debate? Mas qual o problema? Eu tô assumindo, é meu nome, Pablo Marçal, e eu tô Que falando essa declaração ela prescreveu. O senhor deveria ter cumprido pena de prisão em regime semiaberto. Não deveria, porque ela não é apresentada e julgada. Você precisava estudar um pouquinho o direito. Quando você usa a palavra dever, você tem que pegar aquilo que a lei força. Desculpa te responder desse Eu jeito. estou sendo respeitosa com o senhor. Eu então também estou sendo. dá Você pra usou a fazer de outras palavra formas. dever. A lei, quando ela é permissiva e falar sobre dever, você tem que estar amparada nela. Você está desamparada no que você está falando. Mas eu vou te explicar para você aprender um pouco aí do mundo jurídico. Eu não encontrei nenhum especialista em cidades que considerasse exequível a sua proposta do teleférico. Eu queria saber se o senhor considera essa proposta exequível. Fala o nome do especialista que falou que não dá. Eu vou... Sendo julgados aí pelo... Olha, se eu fosse o Altino Prazeres, se eu fosse o Bebeto Haddad, se eu fosse qualquer outro que tá abaixo de 3 pontos na pesquisa, nem aqui vocês iam estar apontando esses microfones e câmeras pra mim. de carteira O trabalho tá aqui, ó. Ou seja, vocês querem revirar o processo, mas não querem revirar o que eu fiz pra chegar até aqui. Não quer revirar nada que eu estudei, nada que eu aprendi, nada que eu servi na África, nada que eu... Eu não vi uma pergunta sobre o Rio Grande do Sul, que eu mandei 206 carretas pra lá. As mais de 300 casas que a gente tá construindo lá em Angola. Não. Você é cidadão dessa cidade? Eu sou cidadão. Qual que é a sua posição sobre isso? Eu prefiro não, eu sou repórter Então aqui. tá ótimo, eu já te dei a resposta. Você quer mais conhece alguma? o programa? Eu já te falei que eu posso conhecer ele no detalhe. Mas hoje o senhor conhece o programa Qual que é o Prospectus? problema? Você falou se eu li, não li. Qual a sua intenção com a sua pergunta? Me Políticas explica. públicas no geral, amplas para essa população, a entender Se como já o tem senhor isso enxerga essa funcionando. população. Eu enxergo como todo mundo. Você sugere, camarada? Não, eu não sou candidato, é o senhor que tem Então que ter pode mandar a proposta. próxima pergunta. Não, o senhor que tem que apresentar a Eu proposta. apresentei o que eu acredito. Aí você vai falar do Não meu plano de apresentou governo. proposta pro setor, mas Você tudo quer bem, fazer passa. pergunta ou você quer mandar no plano de governo? E do comunismo, inclusive, eu sou a prova real que eu fui comunizado. Inclusive, eu achava lindo o comunismo até ver que isso é uma fábula e que só mata pessoas. E é uma grande propaganda de igualdade, só que a igualdade na natureza não existe. Eu queria saber se você sustenta aquilo que você falou da minha pessoa, né, que eu produzi fake news, ou se você, né, de alguma forma vê que aquilo foi um erro, que eu quero até remover o processo que eu fiz. Quem fala a verdade... Uma causa para uma jovem de 16 anos é mais de R$300. Nisso, nós vamos ensinar, seus filhos vão aprender na rede pública, vocês vão aprender através das 2 milhões de companhias que tem nessa cidade. Quem vai patrocinar isso é a prefeitura, e eu posso garantir, a partir de 2025, todo mundo vai ser treinado para prosperar. Na política, basta uma busca rápida, dá para achar um vídeo muito amigável do senhor com o André Janones. O que aconteceu? Eu era candidato à presidência da República. O senhor não é mais amigo dele? Nunca fui amigo dele. Aquilo é um vídeo. Da onde você tirou que eu sou amigo dele? Corte rápido. Eu dizia que o senhor estava recebendo ótimos conselhos dele. Ótimos conselhos recebi do Sarney, do Fernando Collor, do Bolsonaro. Até hoje eu só não recebi conselho do Lula e está dispensado os conselhos dele. Eu gravei com muita gente. Eu fui no Dória. O que o Dória fez? O Dória sai de vice do Nunes. Eu vice de banana. Falsos! Acabou a conversa ali. Quando eu percebi que ele é o articulador e dono daquele governo, eu falei, agora que eu vou pra cima. Sabe o que acontece? Na política você tem que ter diálogo com todo mundo. Um grande erro de grandes políticos foi não ter diálogo. Tem pessoas, esses comunistas que só querem ferrar essa nação, tem que ter um diálogo bem rápido. Agora com todos você tem que conversar. Fui na casa do Sarney, eu tenho foto com ele. Fui no escritório do senador Fernando Collor de Mello e fui ouvir o que você acertou, o que você errou. Eu sou um cara que modela, eu sou um cara que aprende, não tem problema nenhum. O Janones é um bandido. Foi comprovado, inclusive, obrigado por você trazer esse assunto. O cara que quer ser prefeito aqui, o apoiador de Hamas, o apoiador de ditadura em Venezuela, o cheirador de cocaína, que inclusive eu tenho a prova e vou provar no último debate, já que você só vai nesse, eu vou provar, ninguém vai me segurar. Já foi preso portando droga, eu vou mostrar, tá no segredo de justiça e aguarde que eu tô resolvendo para te mostrar. Eu vou te mostrar. E não adianta vir com fábulazinha, minha filha tá chorando. Ela vai chorar 2 vezes para descobrir que você realmente é um mentiroso, um drogado e não faz o exame toxicológico, porque vai sair no exame. E não adianta você apoiar o crime de peculato, que todo mundo põe um apelido de rachadinha, que é o artigo 312 do Código Penal. Você foi um cara que institucionalizou isso no Congresso Nacional, tendo a chance de condenar esse cara e tirar ele daí. Você fez o quê? Você apoiou ele e você não vai tocar na Prefeitura de São Paulo. Tô mandando um recado para você, Guilherme. Você me chama de Padre Kel, me chama de ladrão, do lado do Lula você me chamou de bandido, agora você suporta que o negócio vai cair pra cima de você. Candidato,
Candidato, o senhor não teme ser punido na justiça por esse tipo de declaração? Qual que é a declaração? O senhor está acusando um adversário do Eu senhor de tenho a usar prova. drogas em público. O senhor não está O senhor está mostrando dizendo que a prova O senhor está desde... dizendo que a O senhor prova disse que iria existe. mostrar a O senhor não prova no está mostrando debate. prova. Eu vou mostrar mesmo. Mas o senhor no não primeiro mostrou debate... ainda. Mas qual o problema? Eu tô assumindo, é meu nome, Pablo Marçal, e eu tô falando Candidato, que... mas o senhor disse que Se eu mostrar apresentaria- agora, daqui 2 semanas abafa. Eu conheço brasileiro, Mas vou o mostrar senhor na hora disse que certa. apresentaria as provas no primeiro debate, não mostrou nada. São 2. Vocês estão preocupados só com o Guilherme, porque tem uma onda de proteger o Guilherme. Eu até vi, acho que foi só um erro de tipo do Venceslau, já chamando ele de prefeito na entrevista. Ele achou bom demais. Todos os outros, eu sei que foi só um deslize ali. Só que vocês estão... eu acho tão bonito esse negócio do Guilherme. O Guilherme é um cara que não serve para fazer nenhuma atividade. Candidato, vamos falar de Jair Bolsonaro agora? Vamos falar do que vocês quiserem. Pois então, candidato, a gente está acompanhando desde a última semana, principalmente, parece que Jair Bolsonaro tem tentado se afastar um pouco da sua candidatura, tem tentado deixar cada vez mais claro de que não apoia o senhor à Prefeitura de São Paulo. Pelo contrário, pelo que a gente está vendo, inclusive, a gente tem visto cada vez mais vídeos de Jair Bolsonaro, dos filhos dele, com Ricardo Nunes. Qual que é a sua avaliação com relação a essa posição, essa postura de Jair Bolsonaro em não apoiar o senhor? O senhor esperava que fosse receber esse apoio? Tá aqui, ó. Tá aqui a medalha do capitão. Ele tem um respeito por mim, eu tenho por ele. Ele não tá afastando da minha campanha porque ele nunca teve da minha campanha. Eu nunca pedi para ele para ser nada. Peguei conselhos dele, me deu 3 conselhos. E os 3 conselhos que ele me deu, eu executei e deu certo. E ele falou, chegou a falar algumas vezes que a prefeitura ia cair no meu colo, que não tinha o que fazer, era só não atrapalhar. Obrigado, capitão. Recebi essa medalha sua. Não te pedi nada, diferente do Nunes, que ficou louco quando viu você me dando essa medalha. Alô, Bolsonaro, cadê minha medalha? Se dá pra perder a eleição. Aí você foi obrigado a dar uma medalha para aquele cara que você não concorda. Mas eu te entendo, eu não tinha chegado. E eu realmente não sou esse Frota, essa mulherzinha lá, como é que ela chama, que é traidora do Bolsonaro, a Joyce Halseman, que o Nunes defendeu ela agora. Eu não sou o Dória que se levantou contra ele. Vocês não vão ver eu me levantando contra o Bolsonaro, porque ele é um grande líder. Ele foi colocado inelegível de forma errada, mas como ele está com 3 ações de inelegibilidade, 3 condenações. Uma ele reverteu e nós esperamos que ele reverta as outras 2. E o que o senhor achou do Carlos Bolsonaro declarar apoio a Marina Helena? Ele é um retardado, aquele menino atrapalhou a gente de ganhar a eleição para presidente com o Bolsonaro. Olha, todo mundo entra no Instagram do Jair Bolsonaro agora, ele não deixa o Jair Bolsonaro seguir a Michelle Bolsonaro, para você ter uma ideia. Pra você ver o nível. É um nível de ciúme e doença com o pai absurdo. O senhor acha que aquela resposta que aconteceu para o senhor, Eu acho que ele assumiu, é dele. É dele. Que Carlos Bolsonaro teria respondido nós, abraço para o senhor? Foi Carlos e não Jair Bolsonaro? Não é eu não, é todo mundo. Bolsonaro não mexe na rede. Quem mexe é ele tá orgulhoso de ter feito isso. Quando eu vi que ele respondeu, eu falei, mas é a chance da minha vida de arrumar uma encrenca com o Carlos Bolsonaro. Eu sempre poupei ele por causa do presidente, só que eu não vou poupar ele mais. Sobre ele ter falado que apoia a Marina, inclusive ele falou, se o Marçal for pro segundo turno, declaração dele lá no Twitter, ele falou, eu vou apoiar o Marçal, pra você ver. Arruma confusão. Ô Carlos, cuida da sua eleição com o Ramagem, que o Ramagem tá tomando um pau aí no Rio de Janeiro. Gosto muito do Ramagem, se você precisar de ajuda, eu posso te ajudar no digital aí. Aqui em São Paulo eu já resolvi, amiga, é eu contra todo mundo, é eu, Deus e o povo. Você vai cuidar lá do Rio de Janeiro, meu filho, vai ver se você ganha de novo a eleição para vereador. Então a dica que eu te dou é... Candidato, com o seu crescimento nas pesquisas, muitas análises foram feitas. Uma delas é de que Bolsonaro não controla mais o bolsonarismo, porque muita gente que se diz bolsonarista diz que vai votar no senhor e não em Ricardo Nunes, que é o nome que Jair Bolsonaro defende. O senhor concorda com essa análise? Isso não é análise, é uma realidade. A esquerda que criou o nome bolsonarismo para ver se faz com que todo mundo tenha a cara do presidente. Nós que somos defensores da liberdade, eu tenho um recado para todo mundo. Qualquer brasileiro que estiver em qualquer lugar do mundo, a liberdade não tem dono. Não é Pablo Marçal que manda nisso, não é Bolsonaro que manda nisso. Nós defendemos princípios, valores e propósito. E aqui na cidade de São Paulo, infelizmente, por conta do Valdemar Costa Neto, o Bolsonaro teve que curvar a cervical dele. Quando a gente apostou no Bolsonaro como presidente, nós tínhamos a certeza que ele nunca ia se curvar a nada, absolutamente. E aqui eu não estou querendo criar animosidade com ele, mas é terrível ver que ele tem que cumprir um acordo com o Valdemar. Ninguém votou em Valdemar Costa Neto. Valdemar Costa Neto era da época do Mensalão. Ninguém aqui tem confiança nele. A gente não depositou nossa confiança nele. Então, assim, muito me estranha
E aí eu vou te falar o que vai acontecer. Eles vão ficar apalavrados, porque político tem isso. Se ele falar pro outro que vai cumprir, eles vão cumprir. Com o povo, eles nunca cumprem. É só pegar o plano de governo. O Nunes, por exemplo, não cumpriu nem nada, nem 10% do plano de governo. Cumprir com o povo é zero. Mas cumprir entre os políticos tem que cumprir, senão você perde moral no meio político. Então eu não estou esperando o Bolsonaro me apoiar agora. A maioria dos partidos falaram, se você resistir até o segundo turno, a gente apoia. E eu vou fazer um apelo para a sociedade de São Paulo. Não me deixe ir para o segundo turno. Vamos vencer no primeiro, porque eu vou ganhar essa eleição com vocês sem dever nada para esses caras. Eu estou feliz que eu não baixei minha cervical para ninguém. Eu estou te pedindo, vocês não vão me ver disputando a Prefeitura de São Paulo nunca mais. É uma oportunidade da gente resgatar essa sociedade. É uma oportunidade da gente deixar Lula, Boulos, Nunes de um lado e a gente, o povo, dar uma resposta de uma mudança nessa política. Eu não sou salvador de pátria, eu não quero ser o novo Bolsonaro. Para de encher meu saco em relação a isso. Eu sou o cara que vai colocar a gente decente na política, nós vamos moralizar a máquina, trazer eficiência, trazer tecnologia, gerar emprego, que é o maior direito social que existe. É isso que vai diminuir a criminalidade, é isso que vai aumentar o desfrute. Imagina você tendo emprego na periferia onde você mora. Para que ficar 3 horas dentro de metrô, dentro de ônibus? Não precisa, nós precisamos criar um cinturão empresarial. Vou explicar isso para vocês depois no Instagram. O novo que eu fiz está batendo 3 milhões, que é maior do que de qualquer outro candidato aí. Pablo Marcal por SP. Por favor, siga que logo após aqui eu vou responder perguntas para vocês lá. Candidato, eu gostaria de trazer aqui para a gente conversar com o senhor a questão da sua condenação. O senhor tem dito em reiteradas ocasiões que essa condenação só existiu porque o senhor não tinha um advogado ali à sua disposição, não tinha como arcar com o custo de um advogado, e que, na verdade, a gente sabe que essa condenação ela prescreveu. O senhor deveria ter cumprido pena de prisão em regime semiaberto. Não deveria, porque ela não é transitada e julgada. Você precisava estudar um pouquinho o direito. Corte rápido. Quando você usa a palavra dever, você tem que pegar aquilo que a lei força. Desculpa te responder de jeito, eu estou sendo respeitosa com o senhor. Eu também estou sendo, porque você usou a palavra dever. A lei, quando ela é permissiva e falar sobre dever, você tem que estar amparada nela. Você está desamparada no que você está falando. Mas eu vou te explicar para você aprender um pouco aí do mundo jurídico. O que foi? Só peço um respeito para a gente continuar Qual o que é a debate. falta de respeito? Eu estou sendo respeitosa com o senhor em todos os Da questionamentos. onde você tirou o negócio do dever? O senhor não teve uma condenação em seu nome? Foi prescrita, ela não transitou em julgado, teve um defensor público, depois um E se tivesse avançado e sido confirmada pelas instâncias jurídicas, o senhor deveria ter sido preso. E o que tem? E diante do fato que provocou essa sua condenação na justiça, Qual que é a sua pergunta, então? Porque eu não respondi a primeira, você quer perguntar o quê agora? Diante desse fato, sim. O senhor acredita que não há motivo... Posso terminar a pergunta? Pode, eu não respondi, você pode. Eu estava terminando, eu posso terminar de responder? Corte rápido. Não, o senhor me pediu... eu estou fazendo um contraponto. Não, você está fazendo contraponto? Posso terminar a pergunta, Eu vou terminar candidato? a resposta primeiro, que eu sou entrevistado. Vamos fazer o seguinte, candidato. Deixa eu terminar. Deixa eu só lhe fazer. Ela vai terminar a pergunta e o senhor tem tempo para responder. Eu respondo a primeira, ela faz a segunda enquanto ela quiser. Primeira coisa então, vamos lá. Ano que vem faz 20 anos desse fato. 20 anos. Teve advogado, não dei conta de pagar, o processo correu à revelia logo depois disso. Defensora pública não deu conta, achou complexo demais. Eu consertava computadores, esse cara era pastor na minha igreja, tinha um nível de confiança nele. Fiz algumas coisas que ele pediu, tomei um processo de 13 anos, um processo criminal. Você vê o tanto que eu estou preocupado em fazer coisa ilegal, que no mesmo ano, tá aqui minha carteira de trabalho, foi registrada lá na Brasil Telecom da BR-153, quilômetro 6. Tá aqui a minha carteira de trabalho, eu trabalhando nessa empresa e para ganhar R$525. E eu fiquei quase 8 anos nessa empresa. Pra você ver que eu nunca me curvei para bandido e nem para bandidagem. Eu sou um trabalhador, em primeiro lugar. Tem 13 anos de carteira de trabalho. Essa carteira de trabalho aqui é minha, olha isso aqui. Opa, aqui. Tá aqui, ó. Se der conta de arrumar a resolução, vai conseguir mostrar para todo mundo, por favor. Essa carteira de trabalho é minha. No mesmo ano, eu fui arrumar um serviço. Eu não tenho medo nenhum de processo. E, de fato, eu não tinha R$2.000 para pagar o advogado. Agora, 20 anos se passaram, vocês vão ficar repetindo isso, eu entendo, eu vou explicar toda vez. Só que é o seguinte, eu não deveria isso, o processo não foi transitado em julgado, eu simplesmente larguei isso e acreditei que isso ia ter uma solução. Graças a Deus, pela injustiça que eu sofri, eu repudio injustiça e odeio qualquer pessoa que mexa com isso. Eu odeio esse negócio de bandidagem. Se vocês acharem qualquer coisa que arrebente comigo, e pode ir pra cima. Vocês estão caçando coisa em todos os lugares, eu tô aqui para responder tudo.
Agora, falar uma coisa que é dever, desculpa, tá? A gente pode recompor aqui, mas quando você falou você deveria, você foi um pouco longe da lógica. Se a decisão judicial tivesse seguido adiante, tivesse sido confirmada pela Justiça, sim, poderia ter ocorrido do senhor ter que... Parabéns. Parabéns. Poderia. Eu vou resumir com 2 palavras. Parabéns. Candidato, Sim. eu estou sendo respeitosa com o senhor. Eu também, eu estou te falando, então, você trocou a palavra. Eu peço para o senhor responder respeitosamente. Eu estou respondendo, você usou a palavra correta agora. Poderia, não deveria, porque tem um processo chamado ainda devido. assim, a gente tem uma condicional, mas não vamos entrar nisso. Não precisa, porque a gente já saiu. Candidato, o Sim. senhor se arrepende de alguma das suas atitudes Todas relacionadas as a esse atitudes. caso? O senhor nunca cometeu nenhum tipo de irregularidade? Opa, claro, todo mundo aqui, você erra, ela Mas erra. como que o senhor entende, então, as decisões da Justiça contra o senhor agora? O senhor é sempre injustiçado, não tem nada que o senhor tenha feito de errado. Tem muita coisa que as pessoas falam, ó, você tá errado, eu ouço, vou lá e para de fazer. Acha um erro meu que eu repeti 2 vezes. Eles acham você, ué. Eu vou aproveitar o gancho. Se esse mesmo caso tivesse acontecido, se um adversário político seu tivesse sido condenado e prescrito depois de 20 anos, o senhor teria usado isso na hora eleitoral? Ou 2 pesos ou 2 medidas? Primeira coisa, que é o que eu faço e foi isso que me fez prosperar muito, eu ia estudar o caso. Primeira coisa. Aqui tem candidato que bate mulher, ninguém fala nada aqui na entrevista. Aqui tem candidato que dá tiro na porta de boate, ninguém levanta nada disso. Aqui tem candidato que já foi 3 vezes preso. Falou um pouquinho e saiu do assunto. Tá tudo bem para mim. O que a gente precisa é tratar com isonomia todas as pessoas. E eu vou te pedir perdão aqui, porque eu vi que você não gostou. Só que você usou a expressão errada. Não é deveria. A gente precisa disso. É porque existe um universo jurídico. Eu fiquei 5 anos na academia de direito para ter que ouvir isso, não. Só para a gente deixar claro aqui, candidato, tudo bem, eu acho que a gente pode continuar a conversa, a gente está tendo uma conversa. Tá maravilhosa a conversa. Tá maravilhosa, mas peço um pouquinho de respeito, tá? Para a gente conseguir, a gente terminar as perguntas e o senhor, claro, também responder à vontade. A gente não tem tempo aqui estipulando o seu tempo de resposta. Muriel, candidato. Muriel, aponta o que foi falta de respeito da minha parte. A gente está falando aqui já, o senhor bateu palma. Bater palma ao contrário. Técnica poderosa. Enquanto a Isso é liberdade de Candidato, a gente expressão. está aqui para ouvir as suas ideias e entrevistar o senhor. Não tem problema, a gente não precisa se alongar nesse assunto. Só aponta, porque você falar assim, a gente precisa recuperar o respeito, eu perdi o respeito. Fala o que foi pontualmente a falta de respeito. Candidato, eu citei aqui, mas vamos seguir adiante, por favor? Vamos seguir com a entrevista, candidato. Eu tô em paz aqui com vocês. Vamos seguir. Deixa eu fazer uma pergunta sobre propostas, então. Vai lá. A gente conversa com muitos especialistas aqui, especialmente em período eleitoral. E eu não encontrei nenhum especialista em cidades que considerasse exequível a sua proposta do teleférico. Eu queria saber se o senhor considera essa proposta exequível. Fala o nome do especialista que falou. Bom, eu sabia isso, era com maçãs. Falou que não dá, porque eu vou expor ele aqui. Candidato, eu quero saber se o senhor... Não, candidato não, você usa... Conversamos com o especialista. Pedro, você é um cara forte, você dá conta de trazer o nome do especialista. Fala um que fala que não dá, que eu mesmo vou fazer pergunta. Corte rápido. Você acha que vai resolver o problema da cidade, um teleférico? 5 vezes mais barato que fazer buraco de metrô no chão. É ecológico, ninguém está falando disso. É silencioso, não para e é para honrar as comunidades. Candidato. Tem, só um pouquinho. Tem em Balneário Camboriú, por falta de gestão não funciona no Alemão, no Rio de Janeiro. Tem em Medellín, tem em Bogotá. Quem foi o especialista que falou que não tem como? Se você puder trazer um, você usou no plural. Especialistas. Eu nem vou te cobrar a pluralidade do que você falou. Corte rápido. Faca. Eu vou cobrar só... Eu vou cobrar não. Quem sou eu para te cobrar? Então o senhor conhece algum especialista que disse que é exequível? Claro que é, cara. Essa cidade está entupida. Essa cidade está entupida. Tem 7 milhões de carros. Ninguém está falando da poluição do ar. Essa cidade está faltando empresa nas periferias, porque isso já vai diminuir esse trânsito. A solução mais inteligente do trânsito é a periferia. É emprego na periferia. 2 milhões de empregos vão ser gerados. É interessante porque eu não quero fechar um contrato de 20 bilhões e falar, vamos fazer. Eu vou fazer uma fase, assim como o que eu estou propondo na segurança pública, que é trazer tecnologia com análise preditiva para a gente fazer um anticrime aqui nessa cidade. Vamos fazer um jejum de crime aqui, você vai ver o que vai ser a partir de janeiro. Então, assim... Você falar que não tem como, traz o especialista. Pode continuar. Podemos seguir sobre o teleférico? Claro. Especificamente em La Paz, tá? Na Bolívia, existe um teleférico que serve como transporte público e lá funciona muito bem, importante dizer isso, porque lá é uma situação diferente. A gente está falando de um local que transporte público é muito difícil de funcionar.
A gente está falando de uma altitude de 11 linhas, 3.600 35 metros. quilômetros. Pois é, mas funciona muito bem, é importante dizer. Mas a gente está falando de um lugar com 2 milhões de habitantes. A gente tem em São Paulo 12 milhões. Você ouviu que a solução do teleférico é para a periferia e não para toda a cidade? Ou não? Estou ciente, É sim. só para a periferia, é para investir nesse povo, para Não, eu fazer sei. centros Eu sei a gastronômicos, de empreendedorismo, hotelaria e fazer centros olímpicos. Eu quero trazer o turismo para dentro desses lugares para desenvolver, Sim. porque não tem investimento privado, não tem emprego lá, não tem nenhum investimento público lá. Isso é para trazer a realidade deles, não é a solução de trânsito da cidade. Se você quiser discutir a situação de trânsito, eu posso te dar as outras. Claro. Quer que eu já falo? Deixa eu só terminar minha Tá bom. pergunta, porque a gente estava falando especificamente de La Paz, Bolívia, etc. O senhor fazendo esse comparativo. Por exemplo, em Balneário Camboriú, também a gente está falando de uma população, 140 e poucos mil, né? A população muito Mas abaixo. não é, que Eu lá entendo. é privado. Eu lá é entendo. num lugar privado. Eu entendo. Eu tive lá com o E ao dono mesmo- do teleférico. Ao mesmo tempo, a gente precisa falar também que o relevo da cidade, por exemplo, La Paz e São Paulo, é muito diferente. A gente sabe que certamente essa situação, esse cenário de teleférico numa cidade menor, talvez funcionasse muito bem aqui no Brasil. Agora, é curioso e eu gostaria de entender um pouco mais, até com relação a números, com relação ao que o senhor pesquisou, para poder trazer no seu plano de governo, para defender tanto assim esse ponto. Gostaria de entender um pouco mais essa ideia do teleférico. Na verdade, não é eu que estou defendendo, não. Vocês estão perguntando. É Mas assim. é a sua proposta, por isso que eu gostaria de entender. É assim. Você entendeu a questão do teleférico? Não tem investimento. Eu já acabei de falar, vou repetir. Não tem investimento nas favelas. Quando você ouvir daqui para frente favela, significa ausência de Estado e pessoas que começam a prosperar também deixam a favela e não tem investimento privado porque não tem liberação fundiária. O que eu quero fazer? Eu quero levar isso para vocês, e interessante que vocês fiquem incomodados, é porque nenhum político está propondo nada diferente. Eu falo uma coisa diferente, pedrada. É assim. Candidato, desculpe, a gente não está te dando pedrada, a gente Eu estou quer falando entender. com o povo ali, eu estou mirando lá. O que eu estou falando é que qualquer solução, por exemplo, o prefeito. Como é que alguém vai levar meia hora para subir num prédio de 1 quilômetro? Nunca viajou, cara. Você está de brincadeira. Leva 5 minutos para resolver isso aí. E a pessoa que tem essa mentalidade, por exemplo, o monotrilho. Se for um monotrilho, aí você fala, mas para quê? É o seguinte, a cidade de São Paulo, ela não foi planejada para ter 12 milhões de pessoas. O que a gente vai fazer? O que é mais rentável para a cidade e menos drástico para a população? Nós vamos desapropriar 10% da cidade para largar a avenida? Para fazer como em Orlando, o subúrbio e desconectar? Não tem como, a cidade já está toda cercada. Então, aqui eu não tenho área, eu sou loteador, eu sou construtor também. Eu não sou um ignorante que estou achando que isso funciona. Eu tenho 19 segmentos diferentes de atuação. Eu atuo na aviação civil, em fazenda, em loteamento e construção. Eu construo um prédio também. Eu estou na rede de escola, eu tenho 2 redes de escola. O que vocês chamam de secretariado, de Ministério do Governo Federal, eu tenho esses negócios dentro do mundo privado. Eu já sei como é que faz, eu não estou achando que funciona. Então, numa cidade que não tem área de expansão, já está cercada. Numa cidade que tem muita área abandonada, mais de 1.000 favelas aqui dentro, eu não consigo pegar e sair desapropriando tudo para refazer a cidade. Isso é para beneficiar esse povo, inclusive você que está na periferia, você não vai pagar o transporte de teleférico. Isso vai ser da iniciativa privada, vai ser parceria público-privada. E eu quero saber por que esse povo pega tanto no pé para tirar esse benefício de vocês. Porque a esquerda gosta de sequestrar vocês emocionalmente. Sempre uma promessa, nunca vai fazer. Eu vou provar para vocês, nós vamos fazer uma primeira fase, custa 50 milhões de reais o quilômetro. Só para você ter uma ideia de dimensão de custo, uma rua, que não dá para pôr rua em lugar nenhum do jeito que está a cidade hoje, tem que fazer uma desapropriação em massa. Ela custa muito mais barato, só que a desapropriação custa 20 vezes mais, porque as áreas de São Paulo são muito nobres. Agora, colocar isso, que não vai fazer um barulho, é ecológico, não para. Nas 10 entradas de rodovia, nós temos 10 rodovias aqui na cidade de São Paulo. Vai ter teleférico e ônibus também, para ligar o quê? Fazer um bolsão de estacionamento para ligar esses bolsões aonde? No sistema de transporte, na rede integrada. E aqui que eu te falo, quais ideias novas que os outros candidatos estão trazendo? Eu amo essa ideia e eu vou te falar, todas as ideias, assim como na rede privada, nós testamos e as pessoas aprovam. Depois a gente dá sequência. Nós vamos fazer com uma favela primeiro, aí você vai falar, esse negócio é maravilhoso, mudou, agora começou a vir investimento. A gente tem transporte gratuito para a gente se mover, os turistas começaram a vir, por quê? Porque a gente deu infraestrutura. Então aprenda. A China, em 1990, tinha um PIB menor que o do Brasil. E o que fez a China, que tinha um PIB, salvo engano,
360 e poucos bilhões de dólares. O Brasil tinha 420 bilhões ou 420 e poucos bilhões de dólares. Em 1990, a China tinha um PIB maior que o Brasil. A China não, o Brasil tinha maior que a China. Hoje, a China tem um PIB de 21 trilhões de dólares, o Brasil tem um PIB de 2,7 trilhões. Se esses caras crescerem e deixarem a gente para trás, investir em matriz energética, investir em infraestrutura, investir em educação. A China, em 3 anos, construiu mais do que os Estados Unidos em 100 anos, para você ter uma noção, com a revolução de infraestrutura. Não estou vendo ninguém falar disso. A gente precisa dar mobilidade para essa cidade, precisa gerar emprego para essa cidade. Isso vai diminuir a criminalidade, isso vai aumentar o desfrute, isso vai dar oportunidade para muita gente e vai parar com esse caos, com esse trânsito parado, com esse ar poluído. Ninguém está falando disso. Candidato, a sua adversária, Tabata Amaral, vem destacando muito algumas declarações do senhor contra ela, que são bastante polêmicas. A começar pela ideia, segundo ela, a visão dela, compreensível, de que por ser mulher, não ser casada, isso seria um problema para ela disputar a Prefeitura de São Paulo, ou se colocar dessa forma. E a outra a respeito da morte do pai dela, em que o senhor, de fato, insinuou ali que o fato de ela estar fora do Brasil estudando em Harvard, o que ela diz que não foi no mesmo período, ou seja, uma informação falsa, que isso seria um dos motivos pelos quais o pai dela se matou. O senhor acha correta essa afirmação? Não sei não. Não, sua declaração era bem clara, candidato. A pessoa às vezes não consegue resolver os problemas dentro de casa, vai resolver de 80 mil pessoas que estão na rua. Por quê? O senhor ainda insiste que a morte do pai dela é culpa dela? Eu sei que está falando isso. Eu, assim, a partir de agora que eu estou liderando a disputa eleitoral do lado do cheirador, eu só vou falar de quem estiver na minha frente. Tá bom? Já está resolvida essa questão, tá tudo certo, você está liberada para ser candidata e está dando um show. Está acabando já quase a nossa conversa, mas para a gente encerrar, queria entender qual dos candidatos o senhor gostaria de estar em um segundo turno? Eu sei que o senhor está pedindo para vencer em primeiro turno, mas se pudesse escolher, com quem o senhor gostaria de estar no segundo turno? Quando eu for candidato a outra coisa e tiver chance de segundo turno, eu te respondo essa pergunta. Não há a mínima chance de ter segundo turno, porque esse povo está aí, sem chance. Fique em paz, não vai ter segundo turno. As pessoas estão falando isso na rua o tempo inteiro. Não é eu, não. Isso é metafísica. Se eu acreditar nisso, esse é um mundo paralelo. O que eu tenho a ver com isso? Não vai ter. O povo de São Paulo é trabalhador, não gosta de enrolação e vai ser um negócio atropelo. Dia 6 de outubro, às 20 horas e 30 minutos, o William Bonner vai falar assim: Marçal é o novo prefeito de São Paulo, com 55% dos... Candidato, você tem um comentário a fazer sobre a última pesquisa eleitoral que apareceu e também sobre algumas possíveis acusações que estão acontecendo por outros candidatos que estão sendo julgados aí pelo... Olha, se eu fosse o Altino Prazeres, se eu fosse o Bebeto Haddad, se eu fosse qualquer outro que está abaixo de 3 pontos na pesquisa, nem aqui vocês iam estar apontando esses microfones e câmeras para mim. O que eu tenho a falar agora é sobre Deus e o povo. Eu não vou discutir nenhuma acusação de nenhum outro candidato. E quem tiver louco aí com a minha eleição, que nós vamos levar no primeiro turno, continue acusando. A verdade, ela não precisa de defesa, vocês vão bater num cara que não para. Então pode caçar tudo. Se precisar de ajuda para vocês investigar, eu posso dar um monte de indício para vocês, vários assuntos. Só falo de quem estiver na minha frente. Quem está na minha frente é o povo e Deus. Caralho, o maluco é brabo. Porra! Eu queria dar mais uma oportunidade para o senhor explicar os vídeos em que integrantes da campanha do senhor pedem para apoiadores impulsionarem suas próprias postagens no Instagram. Vou checar isso aí, se tiver irregularidade a gente vai pedir para resolver isso aí. E a gente é homem também, né? A gente, se tiver alguma irregularidade, eu sou o primeiro a dar um cascudo na cabeça de quem fez isso. Que medidas que poderiam ser tomadas? Primeira coisa é parar com isso, né? Se você tá falando, eu vou checar isso aí. E tá tudo certo, não tem problema nenhum com isso não. Já teve algum motivo lógico para a suspensão das suas redes sociais? Zero. Isso aí chama censura prévia, tá quebrando o artigo 5º da Constituição Federal, inciso 4. Eu sou candidato à prefeitura mais importante do hemisfério sul. E os meus canais de televisão, de Instagram, é como se fosse a Globo, é como se fosse a Record, o Metrópolis, Jovem Pan. Você imagina alguém decidir derrubar um canal e mandar todo mundo aqui para casa? Tem que dar multa se estiver errado. Agora, por causa de uma matéria de um jornal esquerdista, sem fundamento nenhum, acatar uma decisão dessa, minha decisão, sendo benevolente com o juiz Prevento que fez isso, com todo respeito, é que o judiciário precisa de uma reciclagem em relação às redes sociais. Inclusive, passando a eleição, me propõe a ser essa pessoa para ajudar. Eu não quero ter vantagem devida sobre nenhum outro candidato.
porque eles vão tomar um pau na urna que vai ser feio. Você pode somar os 9 outros candidatos que o povo de São Paulo vai dar uma resposta ferroada neles, vai ser na urna. Não adianta perseguir quem está afim de servir, não adianta perseguir quem é de verdade, não adianta perseguir, revirar processo que daqui a alguns dias vai fazer 20 anos do fato. Vocês estão mexendo com o cara errado. Eu decidi no meu coração, eu tenho uma visão sobre o povo de São Paulo, sobre a nação brasileira, e eu estou aqui para servir. Vai ser um tempo novo na política. Não estou prometendo salvar a pátria, estou prometendo ser um soldado fiel para o povo, eu vou servir esse povo. Então assim, o que tiver de errado, vamos consertar. Se tiver gente em volta que não presta, por favor, me ajude a tirar. Mas não adianta vocês baterem. Aqui não tem quina, não tem alça. Vocês não vão conseguir me parar. Não tem como parar alguém que está determinado a cumprir uma palavra do seu coração. Ali na Praça Princesa Isabel, o governador Tarcísio ele quer derrubar um quarteirão inteiro e não pagar o valor justo dos apartamentos ali para os moradores. Você tem algum conhecimento disso aí? Ô, Tarcísio, paga o que vale aí, meu irmão. Você quer desapropriar para fazer progresso, pelo menos honra as pessoas que estão ali a vida inteira. Ele é um cara justo, ele vai resolver isso aí. Eu vou dar um toque dele em relação a isso. O senhor andou conversando com o Tarcísio depois daquelas críticas que o senhor fez a ele? Eu não fiz crítica, eu estou mostrando o que ele está fazendo. Eu não sou um cara de ficar parando minha vida para criticar ninguém. E todas as vezes que você vê eu me direcionando a uma pessoa, é porque essa pessoa ela criou energia para ouvir aquilo. Eu não perco meu tempo criando nada sobre os outros. Até aquele candidato lá que viu a carteira de trabalho, que é essa aqui, ó, inclusive é a minha. Engraçado é que vocês ficam querendo revirar minha vida, mas não revira minha carteira de trabalho. No mesmo ano que eu fui processado nisso aí, eu tava arrumando um serviço, pra você ter uma noção. 13 anos de carteira de trabalho, tá aqui, ó. Ou seja, vocês querem revirar o processo, mas não querem revirar o que eu fiz para chegar até aqui. Não quer revirar nada que eu estudei, nada que eu aprendi, nada que eu servi na África, nada que eu não vi uma pergunta sobre o Rio Grande do Sul, que eu mandei 206 carretas para lá, as mais de 300 casas que a gente está construindo lá em Angola, os serviços que eu estou prestando lá em Moçambique, em Níger, no Cabo Verde. Eu acho que vocês ficam preocupados só com coisas que não tem fundamento. As coisas que o eleitorado precisa saber, vocês não falam. Eu que tenho que ficar falando. Corte rápido. Queria fazer um apelo para vocês, já que eu estou na liderança isolada agora, tenham uma paciência, pergunta sobre coisas boas também. É legal assim gerar, eu entendo vocês, vamos gerar só polêmica, vamos arrumar alguma coisa para ver se o candidato... Você tá recorda de parabéns. Eu queria voltar. Quantos casos por que o senhor não fez? Eu fiz, é interessante, eu ia ser acusado de alguma coisa eleitoral. Agora eu vou fazer, boa pergunta. Nós vamos fazer 400 mil casas aqui, vai ser um mutirão que nunca foi visto nesse país. Eu sou um homem de moradia. Eu estava fazendo o que eu quis, eu sou um cara que... olha só, aqui eu já tenho transformado famílias, feito pessoas prosperarem, e agora nós vamos para o serviço público para servir todo mundo. Acabei de sair do hospital da criança e do adolescente, e dependendo de eleição, fechei o compromisso com eles, eu vou servir esse povo. Eu fui muito tocado ali de ver crianças que estão morando há anos ali dentro, no tratamento. Ver que a gente tem 40 mil imóveis na prefeitura que poderia servir, alguns deles, poucos deles, de casa de apoio para esses hospitais, para desafogar leito, para desafogar hospital com alta complexidade de cirurgia. Então são coisas que faltam disposição política. Lá nesse hospital tem 1 ano e meio que está na prefeitura parado um projeto para eles reformarem esse hospital. Por que a prefeitura atravessa e fica 1 ano e meio sem fazer isso? Quero dar os parabéns para a Record. Como é que você chama? Caterina. Caterina, ela sempre faz pergunta propositiva, nunca vem com taxinha. Não tenta furar meu pneu que eu sou reta escavadeira. Marcelo, Canoas não é em briga. Uma das categorias que decide uma eleição em São Paulo é o transporte. E o transporte hoje, o ônibus, o táxi, está na mão, você sabe, de um pessoal da Zona Sul. Como é que você vai fazer para tomar esse transporte, justamente que o vice do Nós vamos revisar o contrato. A marca. E agora? O que você vai Vice fazer do Boulos, sobre o falando. transporte? Não, você falou vice, você confundiu. O vice do Boulos. Resumindo, vai revisar todos os contratos. Aqui nessa cidade tem um absurdo que custa 27 mil reais no contrato da prefeitura para arrancar uma árvore que precisa ser derrubada. 27 mil. Aqui é o seguinte, quando o Haddad foi prefeito aqui, ele pintou o chão aqui, foi mais caro que comprar obra-prima, sabe de quem? Do Pablo Picasso, o metro quadrado de ciclovia dele aqui. Ou seja, a gente tem que ficar de olho, não existe dinheiro público, não existe, todo o dinheiro é privado, o dinheiro é do povo. Então assim, o fato de vocês não entenderem como o dinheiro funciona
faz com que esse povo não deixe ter educação financeira nas escolas, não ensine empresarização, e vocês vão ter que se curvar para um bando de ladrão que tá aí. E eu tô aqui para colocar essa galera toda para fora. Eu queria voltar a perguntar sobre o Ruas Abertas. O senhor conhece o projeto, leu o projeto Ruas Abertas, o programa? Não, li o projeto, é um projeto bem-vindo. Sei o que está acontecendo e já te falei. A segunda vez que eu responder. Você acabou de falar sobre ele, já te respondi, a população entendendo que tem que levar para outros lugares. Cita, por favor, algo Qual a positivo necessidade disso? Para saber a sua opinião sobre o programa. A opinião, sabe o que é opinião? É uma mercadoria vagabunda que quem emite não tem compromisso com ela. Eu vou ouvir as pessoas. O senhor é candidato você à prefeitura. Como cidadão, você é cidadão nessa cidade? Eu sou cidadão. Qual que é a sua posição sobre isso? Eu prefiro não, eu sou repórter então aqui. Tá ótimo, eu já te dei a resposta. Você quer mais alguma? O programa? Eu já te falei que eu posso conhecer ele no detalhe. Mas hoje o senhor conhece o programa Ruas Qual Abertas? que é o problema? Você falou se eu li, não li. Qual a sua intenção com sua pergunta? Me explica. Da sua conta. Porque o programa Ruas Abertas é um programa que divide opiniões e ao mesmo tempo para muita gente é muito importante. Vamos ouvir as pessoas. Terceira vez que eu te respondo a mesma pergunta. Corte rápido. Mas eu quero saber se o senhor conhece esse Já programa. te respondi que eu não li sobre o programa aqui, só um pouquinho. Tá tudo certo. Eu quero saber a sua intenção de repetir pela quarta vez a mesma pergunta. Falando sobre os transportes. Já vi, inclusive, eu já vim, passei por cima, já fiz comício, já subi em caminhão, já lutei pro Lula ladrão sair daqui. Já lutei para derrubar Dilma Rousseff aqui nessa avenida mesmo. Mas um dia normal, assim? Dia normal, domingo, já vim, já andei de bicicleta, já passei várias vezes aqui. Então o senhor conhece o programa? Eu não li Ruas o Abertas. programa, eu vivo o programa, eu quero saber a sua intenção e repetir pela quinta vez. Eu quero saber a sua opinião sobre o Eu programa. já te dei a opinião, ótimo programa e para ampliar eu vou ouvir as pessoas. Quinta resposta, do mesmo pergunta. Perfeito. O senhor... Você quer perguntar mais alguma coisa? Não. Algo mais? Prefeito? Sim. Princípio e valor sabe que o Nunes é um esquerdista, não faz sentido isso. Então, eu espero que ele se dê bem, né, que dê tudo certo. O senhor não precisa do apoio público do ex-presidente Bolsonaro? Olha só, eu cheguei aqui sozinho, sem padrinho político, sem coligação política, sem dinheiro público e agora sem redes sociais. Tá tudo bem. Eu tô mostrando pro povo quem eu sou. Tô mostrando que eu sou resistente. Tô ouvindo a Mônica, entendendo que tem coisas que a gente tem que viabilizar e tá tudo certo. Você me deu o conselho, eu vou seguir, vou fazer a representação no partido. Foi um conselho, Cada um falou. foi uma provocação, Foi ótimo. candidato. Eu sou alguém que não para de crescer porque eu gosto de ouvir conselho, eu gosto de aprender. O Bolsonaro, para mim, tá tudo bem. E você falou uma coisa que a direita tá rachada, a direita não tá rachada. Não. Quando a gente é de verdade, a gente briga. É igual em família. Então eles não são de direita, o senhor é de direita? Não tá rachado. São todos família. O senhor também faz parte da família. Nós temos Bolsonaro. princípios. Família dele é os filhos dele. Ele tem 4, eu tenho Mas meus eu não 4 entendi. filhos. Corte rápido. Faca. Desculpa, então explica. É porque a direita não tem um dono. Diferente de alguém na esquerda que reza uma cartilha de forma emburrecida. Mas quem é o principal líder da direita hoje? É claro que é o Bolsonaro. Que isso, ele foi o cara que acendeu a presidência Então volta da para a minha pergunta inicial. Como que o senhor vai convencer o eleitor de direita? Eu não vou convencer o eleitor de Bolsonaro, eu só estou mostrando quem eu sou, é só ver o que eu posso fazer. Mas olha só, aqui na última pesquisa da Datafolha, mostrou que o senhor tem 44% dos eleitores que dizem que votaram em Bolsonaro, dizem que votam no senhor, e o Nunes tem 30%. Então, ele vai perder todos os eleitores do Bolsonaro, porque eles vão descobrir que ele apoia a ideologia de gênero, ele vai descobrir que ele é abortista, vai descobrir que um monte de coisa que a direita pira com essa Mas o senhor acabou de dizer que Bolsonaro é o principal líder da direita. É mesmo, só que as pessoas não têm Mas se ele disser, não vote no Marçal, como ele está dizendo, dele. vota no Nunes. Pode ficar à vontade. Mas como faz com o eleitor? Posso fazer nada, eu vou mostrar meu trabalho do mesmo jeito, eu já estou sozinho, ele nunca encostou na minha campanha. Quando eu fui eleito deputado federal, o Bolsonaro não gravou um vídeo para mim, eu fui eleito do mesmo jeito. E essa briga com o entorno ali? Com o entorno não, é só com o retardado do Carlos Bolsonaro. O senhor, tem o Carlos Bolsonaro, que tem feito críticas ao senhor, tem Ele atrapalhou, nós perdemos a presidência da República. Deixa eu concluir, por favor. Desculpa, vai lá. E tem o deputado Eduardo Bolsonaro, inclusive deputado federal eleito aqui por São Paulo, uma base gigantesca. Muito top, eu entendo. Mas ele está atacando o senhor. Duros, né? Que dureza. Lê os comentários do vídeo. Não, mas o senhor falou que eu estou respondendo ao Carlos. Não, eu só tenho problema com o Carlos, tem problema com o Eduardo. Mas o Eduardo tem problema com o senhor, né? Porque ele fez o seguinte, eleição é complicado demais. Quando acaba a eleição, bandeira branca para com a guerra. Eu sou crítico do presidente Lula. Você vai ver, vai acabar a eleição, vou deixar ele em paz. Eu não quero que ele dê errado, eu quero que ele faça um bom governo. E quero que ele aposente igual o Biden, que ele tenha essa sensibilidade. Depois da eleição, é só um idiota que continua a guerra. Eleição é um período de guerra.
Todo mundo fica pondo na minha conta que eu faço isso e aquilo. O Boulos me xinga de bandido junto com o Lula lá no palanque esse final de semana. Chama de ladrão, de não sei o quê. Eu não sou, nunca peguei nada de ninguém. Se achar alguma coisa que eu peguei, eu pago. É só me dar o Pix que eu pago. A eleição vale tudo. Tabata tá falando loucura de mim, tá tudo certo. Eu tô assim, até com preguiça de processar esse povo. Eles estão me processando, eu entendo e tal, mas eleição é um negócio absurdo. Bolsonaro tem meu respeito. Eu gosto dele. Alguém gostando ou não, eu gosto dele. Ele errou em muitas coisas? Sim, nós aprendemos com isso. Só um bobo que não aprende. Agora, se ele seguir o caminho com o Nunes, que eu acho que ele vai seguir, porque ele deu a palavra, e no almoço que eu tive com ele algumas semanas atrás, ele falou, não tem como eu voltar atrás. E eu falei, tá tudo bem, eu não estou te pedindo. Sim, e eu falei isso para ele no almoço, eu não estou pedindo seu apoio. Eu vim trocar ideia com você e pedir conselho, é diferente. Ele me deu 3 conselhos, eu segui os 3 e funcionou. Mas a questão é que não é que ele não está apoiando o senhor, ele foi crítico, inclusive, ao senhor. Claro, mas no meio da eleição. Essa candidatura não tem nada a ver comigo. Mas não tem mesmo. O senhor se ressente desse comportamento dele? Não, eu estou acabando de explicar que é eleição, eles vão fazer de tudo. O Carlos, ao invés de preocupar com o Ramagem, que inclusive eu vou ajudar, porque o Carlos está mais focado em mim em São Paulo, e eu vou levar essa eleição no primeiro turno. Eu vou ajudar até no do Rio de Janeiro, porque vai ser feia a eleição lá. Porque eles têm que focar na de lá. Mas, candidato... Só que eles estão preocupados porque as pessoas votam por princípios, valores e propósitos. O que está acontecendo? Não está batendo. Por que eu estou em paz em relação a isso e por que eu assumi a liderança dessa corrida eleitoral agora? Com pouco dinheiro, só com o celular, um sonho, Deus e o povo. Só. O senhor não quer ser o líder da direita? Não precisa. Esse não é o objetivo do senhor. Eu quero que tenha 1000 Bolsonaros, eu quero que tenha 1000 Pablos, eu quero que tenha 1000 Nicolas. Mas tem espaço para os 2 líderes? O senhor falou que ele é o maior líder. Ele é o maior, ninguém vai tirar isso dele. Nem o senhor. Mas pra quê? Eu não quero esse peso, eu não quero ser o cara, nada disso, só quero servir o povo de São Paulo. Mas a partir do momento que, contra a indicação dele, o senhor puxa esse eleitor, porque eu acompanhei a Andréia falando muito sobre isso, a gente conversou todo mundo com as fontes. O senhor também está na eleição, então vai fazer o discurso que considerar mais aprazível, inclusive para não causar rejeição nesse eleitor que tem uma admiração muito grande pelo presidente Bolsonaro. Mas a grande questão é que a gente passou a ouvir dos auxiliares ali mais próximos, né? O Pablo Marçal não quer estar com, ele quer ser o. Credo, eu já tenho minha identidade, eu sou o Pablo Marçal. O senhor suplantasse o que é... O senhor considera, por exemplo, que a liderança, de certa forma, dele pagou o preço pela derrota na eleição e pode estar superada? Esse é o temor do entorno. A gente perdeu a eleição por causa do Carlos Bolsonaro. O começo de conversa é essa. Mas o senhor acha que o ex-presidente, o Carlos, faz alguma coisa sem estar avalizado pelo pai? É claro, é ele que responde na rede social. E eu dei aquela resposta porque eu já sabia que era o Carlos. Inclusive, mandei no WhatsApp do presidente. Foi você que respondeu nunca aquilo ali. A gente troca ideia pelo WhatsApp. O que ele respondeu para o senhor? Ele me mandou as justificativas dele depois da censura. Acabou que ele não respondeu esse caso. O que acontece? O Carlos é um cara ciumento, todo mundo estiver assistindo, olha lá, vai lá, Jair Bolsonaro, vê se o Jair segue a esposa. Mas o senhor acha que o ex-presidente vai ficar contra o próprio filho? Claro que não, mas eu já poupei demais o Carlos por conta do presidente. Só que no meio da eleição, o cara lá do Rio de Janeiro, que não está vencendo a eleição dele, quer preocupar com a minha, que já está aqui bem encaminhado. Mas ele está preocupado com a eleição do senhor, é isso que a gente está falando, está preocupado com o domínio dessa base que o senhor já viu o senhor falando. Eu não quero tomar nada do Bolsonaro, não. A liberdade não tem dono. É isso. Eu não estou assumindo liderança de Bolsonaro. Bolsonaro, ele tinha 3 ações que estavam tornando ele inelegível. Inclusive, deixa registrado que eu acho injusto. Reverteu uma, falta reverter 2. Vai ter meu apoio para a presidência em 2026, que eu sei que ele vai conseguir reverter. Eu imagino que ele está apoiando o Centrão para conseguir reverter essa inelegibilidade, eu entendo ele. Só que a gente não pode entregar São Paulo para pessoas que não têm os mesmos compromissos que a gente. Eu entrei nessa eleição, eu não ia disputar a prefeitura de São Paulo. Quando eu vi sacando o Salles, eu percebi, mas como é que vai ficar 2 esquerdistas de um lado e o outro do outro? Eu não sou contra o cara que é esquerdista disputar a eleição. Desce o bambu, faz o que você quiser. Agora, dos 2 lados, o esquerdista, estava todo mundo feliz. Não, já vai dar segundo turno aqui, vai dar não. Aí eu abri um vídeo, não sei se vocês chegaram a olhar, eu fiz um vídeo. Se em 30 dias não aparecer alguém com mentalidade de riqueza, alguém que quer transformar a cidade e não tiver princípios e valores que a gente defende, pode me considerar candidato. Candidato, eu queria pegar carona numa pergunta da Mônica sobre o quão execuível ou são propostas suas. O senhor disse, por exemplo, que
vai gerar 2 milhões de empregos na periferia. Quem vai gerar são as empresas. Eu vou facilitar a liberação fundiária, vou trazer empresas e vou promover gente. Corte rápido. Faca. O senhor sabe quantos empregos, segundo o IBGE, formais e informais, o Brasil criou nos últimos 12 meses? O senhor não precisa saber desse número, tá? Só para deixar claro. 2,9 milhões. O senhor promete para a periferia de São Paulo, é quase o que faz o Brasil inteiro. Você viu, tá com o presidente incompetente. E informal. Acho que não é uma questão de incompetência colocar, aqui. Tem mais de 2.800 cidades no Brasil com gente de Bolsa Família ao invés de ter emprego. Candidato, olha só. E proibindo essas pessoas de ter emprego. É por isso que não gera mais emprego. Corte rápido. Eu fico com a sensação um pouco de venda de terreno na Lua quando o senhor fala desses 2 milhões. Mas vamos lá. Se a gente for pegar, por exemplo, a sua promessa de zerar em 18 meses a fila para cirurgia, certo? Hoje, por exemplo, no Brasil, faz-se 2.400 cirurgias por dia. Cirurgias eletivas. Para zerar em 18 semanas, seriam 1.730 cirurgias por dia só na cidade de São Paulo. Isso mesmo. Sabe o que a gente vai fazer? Convênio com outras cidades, convênio com o governo do estado, mutirão. Nós vamos pegar toda a ociosidade de todos os hospitais particulares, não só da cidade de São Paulo, mas do interior, aonde couber. Esse é o meu compromisso. Nós vamos total dedicação em 18 semanas para fazer isso. O senhor está incluindo os hospitais da cidade que não seria administrada pelo senhor? A gente vai pagar. Camarote. É o seguinte, a gente vai pagar isso. A gente vai fazer convênio, vou explicar por quê. Porque a gente tem 38 cidades na região metropolitana. E aí o que acontece? A gente precisa da ajuda de todo mundo. Eu vou abrir o jogo. A gente precisa cuidar das pessoas em primeiro lugar. Tem gente morrendo em fila de hospital porque não tem cirurgia, não está conseguindo. O prefeito bate no peito, batemos o recorde. Cara, mas por que com toda essa potência que é São Paulo ainda tem pessoas precisando disso? Vou atrás do Conselho de Medicina para liberar a telemedicina, como foi na época da pandemia. Aquilo é um instrumento de inteligência absurdo para a gente fazer isso. 40% das pessoas que fazem exame não tem retorno. Mas cirurgia não dá para fazer por telemedicina. Não, eu estou falando dos exames. 447 mil exames de cá, 192 mil cirurgias do lado de cá. A gente precisa fazer uma situação de guerra. Quando eu ajudei lá no Rio Grande do Sul, só meu grupo mandou 206 carretas para lá. E eu vi que se a gente é comprometido em fazer isso, foram 4 milhões de quilos de suprimento. Mandei todas as minhas aeronaves, pedi aeronave para um monte de amiga, a gente usava aeronave para mandar medicamento. Fizemos uma desossa em 33 dias. Uma das minhas empresas ficou com o portão aberto 33 dias. Ô, candidato, mas vamos voltar aqui para a cidade de São Paulo. Deixa eu só terminar a resposta dela, por favor. Corte rápido. O senhor está falando aí, do Rio Grande do Sul. Mas é porque foi eu fui o ator lá. Corte rápido. E aí, sabe o que foi o sentimento que eu tive lá? Eu vi o governo federal chegando atrasado, e está comprovado, não tem discussão esse assunto. Eu percebi que se a gente parar no sistema de mutirão, a gente resolve qualquer problema. E eu vou fazer isso em São Paulo. Eu fiz no Rio Grande do Sul, vou fazer em São Paulo. Eu estou fazendo isso em Angola, vou fazer aqui em São Paulo. Eu sei como é que faz. Eu não sou um garoto que está sonhando com um Brasil melhor. A gente tem dinheiro, tem competência. Engraçado, eu estou em 19 segmentos diferentes no mercado. Eu entendo muita coisa que o governo já faz. Eu só não sou funcionário público, eu preciso de um emprego. Me dá um emprego, o número é 28, eu preciso de um emprego. Candidato, vamos aqui falar de meio ambiente da cidade de São Paulo, que é uma questão muito importante. Tem um estudo da USP que mostra algo preocupante, que são as ilhas de calor. O centro da cidade tem, em média, 7 graus a mais do que as áreas mais periféricas. Precisa de árvore. Esse movimento, é isso que eu queria saber do senhor, quais são as suas propostas. Você tem uma diferença que pode chegar às vezes a 16 graus, ou seja, é algo muito preocupante. Eu queria saber o que é que o senhor vai fazer para minimizar isso. Primeira coisa, a gente precisa de plantar árvore. Eu nasci na cidade que já foi eleita como a cidade mais arborizada do Brasil, depois perdeu esse título para Curitiba. A gente precisa plantar em média aí 700 mil árvores por ano. É muita árvore. Inclusive o prefeito, ele é uma das coisas que ele gosta e está fazendo um pouco disso. Eu acho que dá para chegar, dá para aumentar um pouco. Parques, como é que seria feito? Nos lugares do mapa de calor que você falou. É pegar o mapa de calor e começar por eles. Nós temos mais de 1.000 mananciais dentro da cidade. Na região metropolitana, mais de 4.000. Quase tudo é esgoto. A gente, com esse tráfego de 7 milhões de carros, se a gente não descentraliza o universo empresarial gerando emprego nas pontas, a gente vai continuar com esse efeito desses gases que esses carros soltam. Isso. O governador Tarcísio teve a chance de isentar o IPVA dos carros elétricos. Acabou não aprovando porque ia perder um pouco de dinheiro no caixa do Estado. A gente precisa de ter incentivo para a gente eletrificar a frota.
A gente precisa pegar os ônibus e amarrar isso no contrato, que eu vou revisar todos os contratos da prefeitura, para colocar data para converter todos os ônibus a hidrogênio. Nós precisamos do apoio do governo federal e do parlamento para pegar o lixo e transformar em hidrogênio. A gente tem que fazer dinheiro com o lixo, só que a legislação não permite fazer do jeito que eu quero fazer. Então, assim, a gente tem um grande desafio, não é só plantar árvore, é eletrificar a frota, eu preciso do governador para fazer isso, porque a gente não consegue dar um salto se não tiver isenção de PVA. Você vai em Brasília, tem isenção de PVA. Você está aqui em São Paulo, ele quase levou isso, mas entre aspas, perder dinheiro agora para a gente salvar a cidade, salvar o estado. Ele acabou não fazendo. É uma coisa que eu quero insistir, por mais que foi decidido, eu acredito que para eletrificar essa frota tem que fazer isso. A gente, né, na situação que a gente teve também no Rio Grande do Sul, e aqui tem alagamento, precisa fazer as caixas de escoamento, as caixas de brita, pegar todos os espaços e plantar muita árvore. Acho que vai ser umas 700 mil por ano, esse é o número, salvo engano, que a gente pode fazer. Então, assim, a cidade de São Paulo, ela precisa disso, mas para ela respirar, precisa de qualidade de ar. Quem está estragando a qualidade do ar? A velocidade do trânsito. Por isso, os bolsões. O teleférico é limpo, mas é para a comunidade, não é solução de trânsito. A gente precisa de criar, precisa de terminar o Rodoanel Norte, que tem 44 quilômetros, que está lá sem terminar, já foram investidos 5 bilhões de reais e ninguém fala nada. Nós precisamos cair para dentro disso, precisa tratar 40% de saneamento básico. Eu sei que é do governador, mas um prefeito bem intencionado ajuda o governador. Eu quero o tempo todo ajudar, eu quero limpar esses mananciais, isso é uma dedicação minha pessoal. Eu quero fazer isso. Técnica poderosa. A primeira pergunta é: o que o prefeito Ricardo Nunes não conseguiu entregar nem 10% dos corredores de ônibus? Eu acho que é uma missão dele que está querendo ser prefeito, pelo menos cumprir a promessa que ele falou sobre isso. Segundo, a situação mais inteligente que a gente pode tratar na mobilidade da cidade é levar emprego para as periferias. O que a gente precisa? Mas quantos corredores o senhor vai criar? Porque só você entender porque não é uma proposta, porque isso aí é uma rotina da cidade, só tem que continuar fazendo. Mas quantos tem hoje, o senhor sabe? O que ele prometeu era 48, ele fez 4 a mais. Mas quantos quilômetros tem hoje, o senhor não tem essa conta? Não precisa saber quanto, o que a gente precisa é cumprir o que foi falado, e foi esquecido. Tem uma coisa nos políticos, que eles adoram cumprir palavra entre os políticos, mas entre o povo não tem como cumprir. Mas então, 40 mil, se atingir esses 40 mil adicionados aos 135... 48, o senhor fica satisfeito com isso? Não, por que eu vou ficar satisfeito se o povo precisa demais? É o que eu tô te falando, que o que a gente precisa focar é na descentralização disso, do centro expandido. Por que você mora num lugar onde não tem investimento? Toda vez que eu ouvir favela, favela significa a ausência do Estado. Uma pessoa, a família começa a ganhar de 3.500 a 5 mil por mês, ela já não quer mais morar na favela. Isso é ruim, vou te explicar por quê. Porque ela quer dormir e ter um pancadão a noite inteira. Nós vamos resolver isso aí. Eu vou testar em algumas favelas, vou mostrar pra vocês como é que resolve. Nós vamos criar espaços onde vai ter esses eventos, não vai ser mais... Não tem como fazer isso na rua. O pobre tem que dormir, senão ele não tem paz. Porque das mais de 4 mil escolas que estão dentro da rede municipal, pública, só 9 atendem esse perfil. 14 a 24 anos que seja, né? Então o que você vai fazer com essas 9 escolas? Vamos lá. Você tem que olhar uma outra coisa no plano de governo, que é o braço de ensino dentro das empresas. Chegou a olhar isso? Sim. Esse braço de ensino vai ser o seguinte, vai contemplar 3 públicos. Os funcionários das companhias, os parentes e as pessoas que moram próximo. Por que eu quero aproveitar isso? Você falou muito bem, no ranking negativo dos nem estudo, nem trabalho, o Brasil é o número 2 do mundo. Isso é muito grave, é uma cultura das pessoas não quererem trabalho. Nessa criação de 2 milhões de empregos na cidade de São Paulo, de novo, não é o governo que faz isso, o governo tem que incentivar. E eu te faço uma pergunta, você que está assistindo, quem não quer ter seu próprio negócio? Nós vamos ensinar na escola pública, desde o começo, a empresarização. Um dos 3 pilares desse plano de governo é a empresarização. O que nós vamos fazer com a empresarização? Ensinar para a pessoa o fim a fim, o como montar um negócio, como comprar, como vender, como gerir, desde pequeno. Deixa porque tem que tratar, só terminar, por favor. Tem duas formas de tratar qualquer problema, o efeito e a causa. Tratar de um jovem de 24, nós vamos tratar nesses braços de ensino e nesse programa. A gente tem que tratar a causa. A tratativa da causa é na escola. Eu sou filho de escola pública, eu estudei na escola pública. Minha mãe foi faxineira, meu pai é aposentado, foi funcionário público também. Eu fui treinado na escola pra gente odiar rico. Eu fui treinado na escola pra gente achar que os Estados Unidos é imperialista. Eu fui treinado pra dar errado. Porque o modelo que a gente tem de ensino não é de educação, é de escolarização. Colocar um teto no pensamento e colocar todo mundo com o pensamento igual. A gente tem que ter uma educação de verdade, a gente prepara a base para todo mundo aprender a questionar, a pensar. A maioria desses candidatos, com todo o respeito, nós somos 10. Pelo menos 8 ali não faz nenhum sentido do que é fazer R$1 milhão. Ele nunca vai entender a escala de bilhão. Você que está assistindo, a diferença de milhão e bilhão em segundos, para você entender a escala de grandeza, 1 milhão significa 11 dias em segundos. 1 bilhão significa ter quase 32 anos. Eles não sabem o que eles estão mexendo. Então eles esparramam esse dinheiro público na mão de 12 partidos políticos, igual o Nunes está fazendo, igual o Bolsonaro está querendo fazer, e eles não entendem completamente isso. Queria ouvir do senhor qual é o plano que o senhor tem para ampliar o ensino em tempo integral nas cidades aqui de São Paulo. Principalmente nas periferias, que são as pessoas que mais precisam, tem mais de 50% dos lares são liderados por mulheres. E elas não têm aonde deixar seus filhos. A cidade de São Paulo hoje investe 25 bilhões de reais em educação. E a minha esperança é tirar esse tanto de companheirada daí, porque a morosidade, o tanto de gente ineficiente, a falta de tecnologia, a corrupção,
E esse loteamento partidário faz com que a gente perca aí de 40% a 50% do dinheiro público. Só de trocar esse povo, já vai ter uma economia real. Só no primeiro dia, só de não ter esses esquemas com esse povo. Ah, você está falando que tem esquema? Absoluta certeza. Inclusive, o prefeito ele é denunciado por desvio de dinheiro em creche. E tá, né, vamos esperar o contraditório, a ampla defesa, não vamos julgar ninguém aqui, que a gente não é juiz. Agora, essa ampliação ela é necessária, porque não se as mulheres elas não conseguem produzir e essas crianças vão ficar jogadas. Mas de quanto essa ampliação? Ela tem que ser progressiva. De quanto para cada... É porque se a gente falar assim, eu queria tanto ser igual aos políticos, vamos fazer tudo em 4 anos, nós vamos progredir nisso. O que eu quero, todos os governos estão passando, nós vamos resolver o problema da Cracolândia. Não vai agora. Lembra que a forma de tratar as questões é causa e efeito. Agora, a progressão disso vai estar de acordo com o orçamento. Você que está assistindo, como é que funciona? O próximo prefeito de São Paulo ele tem que cumprir o orçamento o próximo ano inteiro. 80% do orçamento, praticamente, é independente do que eu quero fazer. Eu vou ter que cumprir o que eles falaram que ia fazer. É um sistema de segurança, para ninguém chegar e sair fazendo loucura. Mas o que o senhor quer fazer? Eu queria entender esse plano. Na máxima, meta. Em 4 anos. De quanto? Para cada... 100% das crianças. Pré-escola, Fundamental 1? Sim, de quanto? 100%. 100% para todo mundo. E tem como. Esse é o plano do senhor. Eu estou falando para você que tem como, por quê? A progressão não é pegar e dividir por 4 anos. É progressivamente a gente enxugando essa máquina precisa de eficiência, eu não consigo recurso para fazer isso. Quanto mais recurso, quanto mais eu vigiar, uma coisa que você tem que saber, você que está assistindo, é que as minhas reuniões serão como essa aqui que está acontecendo agora. Como eu sou influenciador, eu gosto de mostrar minha vida para incentivar as pessoas, na prefeitura, para ter uma reunião comigo, vai estar sendo transmitida ao vivo. Isso vai diminuir todo mundo que quer mexer com corrupção. Nossos secretariados, eles simplesmente serão vigiados. Vai ser difícil ser secretário lá no nosso governo. Então, assim, o que eu preciso é enxugar a máquina. A máquina está robusta demais, tem dinheiro, mas está comprometida com coisas. Mas aí vai ser progressivo nesses próximos 4 anos. O senhor quer 100% para todo mundo, nas creches já tem 100%. A gente está falando de pré-escola, isso até que o senhor reconhece aqui, né? Funde 1. Mas como o senhor vai fazer isso? Economizando. Mas como? Você que está assistindo aí na sua casa, o como é isso? A pessoa ganha 3 mil, ela pode ter despesa de 4? Não pode. Primeira coisa que eu vou fazer, não é fugindo do assunto, mas pra você entender, em 18 semanas eu vou zerar as filas nos hospitais de 447 mil exames que estão pendentes e 192 mil cirurgias. Não, mas espera, eu tô falando de fazer mais de a gente vai falar de saúde daqui a pouco. Não é que eu tô fugindo, é pra você entender o seguinte, tem as prioridades. É só porque quem tá assistindo, só pra ficar contextualizado na educação. Anos, isso vai ser progressivo de acordo com a economia. E eu tenho outras propostas que vai parecer que eu tô fugindo do assunto, que é gerar receita e aumentar imposto. O eleitorado de São Paulo é aterrorizado há muito tempo, há décadas, pelo PCC. Essa cidade aqui já foi refém do PCC nos anos 2000. E aí, hoje, para a gente, quando traz para os dias atuais, a gente tem, inclusive, uma gravação que foi revelada pelo jornal A Folha de São Paulo, do presidente do seu partido, Leonardo Avalanche, se vangloriando de ter proximidades com integrantes do PCC, inclusive o Piauí, líderes de facção, inclusive o André do Rep. Eu queria saber, o senhor faz um apelo para que limpem o seu partido, eu queria saber do senhor. O que é que o senhor tem feito para limpar o PRTB? Eu entrei no partido recentemente, né? Não sei se é conhecido por vocês, mas eu ia sair pelo DC. E eu escolhi o DC justamente por ter um senhor de idade. Eu falei, isso aqui nunca vai falhar, né? Eu estava em Roma, e antes da eleição, esse senhor me liga faltando poucas horas para acabar o prazo eleitoral e vira e fala o quê para mim? Você não vai sair candidato. Eu fiquei louco. E foi de última hora que eu entrei no PRTB. Você não fez nenhuma pesquisa? Não é assim que funciona, não. É assim, ó. Nenhum partido que... Mas o senhor, o que é que o senhor vai fazer para limpar o partido? O senhor está falando disso. Eu preciso de ajuda, Então, não, mas o senhor está no partido. O presidente do partido é seu fiador. Então, mas eu não sou o presidente do partido, não sou o dono do partido. Esporte rápido. Dependente de mim, é afastamento geral. Eu não mando o partido. Eu sou uma pessoa que está usando o partido para sair candidato. Inclusive, faço um apelo, que eu quero para o futuro do Brasil. Todo mundo que quer ser candidato, eu sonho com isso. Porque em 2022, todos os partidos que eu procurei queriam 20 milhões de reais para me lançar candidato a presidente do Brasil, pra você ter uma ideia. Isso aí virou um comércio. Eu entendo, tá tudo certo. Acabei saindo num partido horrível, que acabou destruindo a minha eleição. Resumindo, por favor, nos ajude. Todo brasileiro que quiser se candidatar a não precisar de partido político igual nos Estados Unidos. A gente precisa disso. Por quê? Porque eu entrei nesse partido, de fato, tô vendo essas denúncias, vou ser bem questão da Constituição, candidato. Tudo bem, mas que mudar a Constituição. Isso eu tô falando do futuro, pra você entender o meu apego. Por quê? Um político... Mas vamos voltar pro seu partido. Não, deixa eu responder o que você perguntou. Não, eu vou colocar mais elementos. Eu não respondi ainda. Não respondeu, candidato. Deixa eu responder, aí você põe o incremento. Obrigado pela oportunidade. É o seguinte, eu entrei no partido de última hora, tenho um contraditório e ampla defesa. Primeira vez, eu mesmo peguei essa informação, pedi pro meu presidente, o que é isso aqui? Não, vai ficar aprovado, tudo bem. Eu tenho que partir disso. Eu posso fazer o quê? Eu vou condenar o cara? Agora, se vocês conseguem pegar em Folha de São Paulo e tudo, por que já não leva na delegacia para esse povo já sair de lá algemado? Nos ajude a limpar esse partido. Eu não sou polícia. Aí você fala, não, então você tinha que sair, então vou ter que jogar a prefeitura no lixo. Esse é o detalhe. Nós precisamos, é obrigatório ter um partido político. Você vai olhar pro MDB, já foi preso o Temer, você vai olhar pro do PL, foi preso o Valdemar. Eu tô falando de todos, todos estão envolvidos com esse tipo de coisa. Mas eu queria falar mais sobre o PRTB. Vamos lá, pode ir. Ficar. O jornal Estado de São Paulo, ele faz uma reportagem que revela, inclusive, o seguinte, que articuladores do seu partido, inclusive um ex-presidente regional, Tarcísio Escobar, ligado, fazendo negócios com o PCC. Esse já saiu, que eu fiquei sabendo. Tá.
Mas tudo bem, ele é articulador, teve com o senhor, tem foto com o senhor. Eu tiro foto com todo mundo. Ele saiu do partido, mas estava ali na origem. Eu tô falando que a órbita do teu partido está toda investigada. Mas, pois bem, tem ele e o Júlio César Pereira, o gordão. Esse eu nunca ouvi falar. Os dois estão sendo investigados por troca de carro, por drogas, por cocaína, pro PCC. Esse tá no partido também? Bem, eles estavam ali, inclusive, fazendo campanha pro senhor, participando. Os dois são próximos, tá? Bem, eu queria saber do senhor de forma clara, isso não constrange o senhor, tá no partido? Claro, isso é totalmente constrangedor. Precisava de gente trabalhadora e honesta, tem esse tipo de gente lá, o que eu posso fazer? Eu não tenho amor pro bandido nenhum. Se a pessoa for comprovado que é bandido... E o Renato Cariani é seu amigo? Eu participei de um desafio com ele, fiquei amigo dele por causa disso, acredito na inocência dele. E no Brasil, todo mundo tem o direito, tem a Constituição Federal funcionando ainda, ao contraditório e à ampla defesa. Se ficar aprovado, espero que ele pague. Se não ficar, eu quero ver quem vai devolver a honra dele por tanto ataque que alguém fez contra ele. Corte rápido. Ele mudou minha vida, inclusive. Olha, ele é acusado, perdi 25 quilos por causa dele. Por tráfico de drogas. Que fique comprovado. Se provar, pague. Se não provar... Como é que o senhor justifica essa proximidade com um réu por tráfico de drogas? Ele é o maior influenciador de fitness do Brasil. Ele me desafiou num podcast. Eu não vou pegar a ficha criminal da pessoa, vamos lá, o que você tá devendo e pra quem? E outra coisa, se isso fosse alguma coisa, a gente não aceitaria o presidente Lula ser presidente. Ele que desviou mais de 1 trilhão com a quadrilha que ele tinha, ele recebeu 9 anos de cadeia, 9 juízes, 3 instâncias, depois de 580 dias, por uma graça de alguém que é amigo na política, foi e descondenou ele. Se aqui fosse o lugar pra discutir moralidade, a gente tinha que tirar o presidente do Brasil. Corte rápido. Candidato. Aqui tá falando tá falando de justiça, de lógica. De facção criminosa. Mas é uma facção aí também. O PT é uma facção criminosa. O que é isso aí? O que eles fizeram no Brasil, vocês esqueceram? Candidato. Se for pra moralizar, nós precisamos falar do assunto do jeito que ele é. Candidato. Porque do jeito que você tá falando, tá concorrendo na vaga pra pastor, pra padre aqui. Eu tenho que falar do seu partido. Eu tenho que falar do Brasil. A pergunta depois da desmoralizada que o PT... Só um pouquinho. Depois que o PT fez o que fez, Camarote, aqui não é uma discussão disso, não. Eu topo discutir todas as coisas. Inclusive, eu fui injustiçado. Eu respondi processo criminal. Prescreveu esse processo. Eu odeio injustiça. Vocês podem arrebentar com o que quiser pra cima de mim. Se for pra moralizar, vamos moralizar direito. Eu não tô pedindo vaga pra ser padre, nem pra pastor aqui, não. Candidato. Você quer a política real. Deixa eu falar com o senhor. Vamos lá. Eu sou recrutador profissional, então eu fiz isso profissionalmente. Mas eu vejo, o cara é acusado de ameaçar de morte as pessoas que eram dirigentes do partido dele. Você não tá entendendo. De chegar e chamar uma mulher, candidato. É muito grave. O que você quer que eu faça, Daniela? Eu quero... Pode chamar de Dani, não tem problema. Tá. Pra quem tá em casa... Você quer que eu faça o quê? O senhor defende que ele se afaste do partido? Se eu tiver errado. Você sabe o que tá acontecendo? Essa gravação que eu ouvi falar é um negócio de fevereiro, salvo engano. Eu perguntei isso pra ele. Mas alguém esperou? É uma cartinha na manga, assim, ó. Vamos soltar pra desestabilizar o Marçal. Eu gostaria que ele afastasse. O senhor falou isso pra ele? Claro. E ele disse o que, o senhor? Ele falou que vai provar que não é nada disso. Mas, candidato, o que eu posso fazer? É assim, se o partido fosse meu, ele já tava afastado até a apuração. Mas, o partido candidato... é meu. Aqui no Brasil não funciona do jeito que a gente quer. Então, e se fosse pra afastar, ia afastar o Lula também, até ver o que foi esse negócio, que descondenação que foi. Nós estamos discutindo o Lula, mas eu estou. O PRTB e sua candidatura. Você imagina o PT, o PL, todo mundo envolvido num monte de coisa. Partido político não é sinônimo de pureza, não. Eu sei. E eu vou falar toda vez. Eu vou falar todas as vezes. Você desculpa, Camarote, mas se for pra moralizar, não, eu tenho que limpar o país inteiro. Candidato, só uma coisa. Esse áudio de fevereiro... Respondi sua pergunta, Dani? Sim, o senhor disse que afastaria. Na minha, é certeza. Só pra você ter segurança. Nas minhas empresas, não trabalha nem parente, nem competente. Zero. Parente é uma questão minha. Não é a gestão pública que me fez isso. Eu nunca contratei e não quero ninguém assim. Perguntar, mas você tirou isso, desculpa. Ele tá em muitas fotos, em muitas imagens do seu lado. Mas falar todo dia, eu tenho um tanto de compromisso que eu não vejo ele vários dias. Mas a grande parte das fotos no dia da sua campanha, da estreia da sua candidatura. Isso tem quantas semanas? Mas em outras, tem muitas. Mas sim, é longe de andar todo dia. Mas de qualquer maneira, eu queria ficar no áudio de fevereiro deste ano a que o senhor se referiu. Nesse áudio, são 30 minutos de áudio, em que ele não está sendo acusado por terceiros. Ele está dizendo, Leonardo Avalanche, presidente do seu partido, ele está dizendo que ele soltou o André do Rep, líder do PCC. Ele nem é advogado e nem polícia, como é que ele soltou alguém? Ele está dizendo, tá? Eu tô acreditando aqui, partindo do princípio de que o que ele falou é verdade, porque ele está dizendo. Porque ele falou que isso é uma gravação que não existe e ele vai provar. Eu vou fazer o que a Dani pediu, ou sugeriu, que eu gostei. Eu vou deixar formalizado da minha parte, porque isso pra mim não faz sentido. E se de fato, a minha recomendação que eu já dei pra ele é se afaste disso. Há testemunhas nessa conversa que atestam que é ele, que ele disse exatamente aquilo que não foi uma invenção de inteligência artificial. Peguei a sugestão da Dani. Qual a sugestão que você me dá sendo candidato de um partido O meu desse? papel não é lhe dar sugestão. Então já tá respondido. Eu pedi o Camarote, a Dani e você já sabe. Eu não tenho nada pra fazer com isso. Tem que ser processado, se precisar ser... Mas eu só queria deixar claro que é crime organizado, é PCC. Que pegue todo mundo que tá lá, vocês estão entendendo? Eu pedi de socorro, limpe o PRTB, pelo amor de Deus, eu não tenho poder pra fazer isso no partido. Na verdade, o senhor quer dizer que o senhor é um candidato sem partido. Quer dizer, eu tenho um partido. O partido é provisório, ele está aí por enquanto, mas o senhor não compra, não está num partido em que o senhor compra um ideário, compra um estatuto. O partido é único de direito e o novo. Não, o partido é de direito. O problema é que se você tem confusão com uma pessoa, essa pessoa tem que pagar. Aqui no país, todo mundo que errar tem que pagar. Eu não vou pedir nenhuma vez, você precisa deixar ele... Não, por favor, pague.
Não alisei nenhuma vez. Eu não tenho, aqui meu partido, eu vou morrer por ele. Não, meu partido é o Brasil. Eu não estou defendendo ninguém. E a gente gastou aqui 10 minutos para falar de uma coisa de terceiro que eu não tenho influência sobre ele. Não, porque você escolheu esse partido. Eu escolhi não, foi o único que teve para entrar, cara. Não tá entendendo. As pessoas vão apertar na urna o número do partido. Eles vão votar em mim. Sabe o que pode acontecer? Depois eu posso sentar e sair do partido. E não tem medo de falar isso aqui. Agora eu vou falar o quê? Vamos largar esse partido aqui? É o que eu tenho. Candidato. É obrigatório o partido político, é isso que eu tô falando. O réu cuidava da manutenção dos equipamentos de informática do grupo criminoso, além de realizar a captação de listas de e-mails para a quadrilha, fecha aspas. Circulou esses dias um áudio atribuído ao senhor, ainda com uma voz bem mais jovem, de alguém cobrando o senhor das listas. Eu tinha de 17 para 18 anos. Exatamente. Ganhava R$350. Já pode responder? Não, eu só queria... Falta pergunta. Eu fiz só uma digressão para que todo mundo saiba do que a gente está falando. Como é que o senhor explica para o eleitor e para a eleitora esse capítulo da sua história? Puxando minha carteira de trabalho, porque quando isso aconteceu, eu ganhava R$350 para ajudar em casa. Tá aqui minha carteira de trabalho, é meu segundo emprego, trabalhando numa empresa de call center. No mesmo ano, eu trabalhei por 8 anos. Eu só quero pedir para o senhor não mostrar material, porque não está permitido com ninguém. Tá bom. Os outros não vão poder. Tá bom, a carteira de trabalho minha, trabalhei 13 anos, nunca fiquei pagando pau pra bandido nem pra ladrão. Trabalhei pra esse cara, ele foi pastor na igreja que eu frequentava, tinha um nível de confiança. Eu precisava de ganhar R$350, eu entendo, a maioria das famílias que hoje são criminalizadas, são marginalizadas. E é por isso que eu tenho um desejo no meu coração de tirar isso. Seus filhos, vocês estão na quebrada aí, seus filhos não vão ser mortos. Seus filhos não vão pra cadeia. A gente vai dar emprego pra todo mundo, vai dar oportunidade pra todo mundo. Eu lamento, realmente, precisar de ter consertado os computadores desse canalha. É uma pena muito grande, é uma mancha na minha história. Não tem um pingo de vergonha, ano que vem vai fazer 20 anos disso. É o que eu falo, se você quer pegar uma situação de 20 anos atrás, todas as vezes a gente vai ter que relembrar o presidente Lula. Todas as vezes a gente vai ter que relembrar, todo mundo teve processo. Porque o do Lula foi esses dias agora. Cumpriu cadeia esses dias. Nós estamos falando de coisa minha de 20 anos atrás. Mas a minha voz assim era de menino de 12 anos de idade. Mas ainda assim, candidato, Ótimo, é importante porque os eleitores merecem saber de onde o senhor veio, o que aconteceu com a sua vida. Sim, eu estou respondendo todas as vezes. Só que é interessante. É assim, estão colocando pressão no partido, tá todo mundo contra mim e tá tudo certo. Derrubaram as minhas redes sociais, é tudo contra mim. Eu tô achando que eu tô no seriado, todo mundo odeia o Cris. Todo mundo erra. A gente tem um presidente que fez um maior quadrilha, desviou mais de R$1 trilhão. Vocês estão pegando em coisa que eu peguei R$350 para ajudar na minha casa? Só uma coisa, o senhor chegou a ser preso nesse caso? Fiquei acho que foi 3 ou 4 dias na superintendência da Polícia Federal. Quais seriam essas irregularidades? O fato de que o senhor teria contratado pessoas para fazer a propaganda eleitoral e teria usado empresa para fazer esse pagamento. Calma, a gente vai chegar lá. Calma. Em nenhum momento da decisão do juiz, ele fala, candidato, em censura. Não tem nada. Mas não precisa falar. Não tem nada na decisão dele que fale sobre o conteúdo do que o senhor está falando. A discussão não é essa. A discussão é sobre quebrar a regra do jogo. Qual regra? A lei eleitoral, as resoluções do TSE que deixam a disputa equânime. Só comprova, Tanto não é sobre censura, candidato, que ele autoriza na decisão dele o senhor a ter outras redes sociais, que o senhor acabou de abrir e citou que já tem mais de 3 milhões de seguidores. Então não é sobre o conteúdo do que o senhor diz, é sobre não cumprir a forma de expor esse... Eu sou jurista também, vou seguir sua tese. O que ele está falando é de outra rede social, não é da minha. E por outras redes sociais ele derrubou a minha. Se eu posso criar outra, por que ele não devolve a minha se está falando de terceira? Segundo. Porque a sua já tem a irregularidade que ele diz que vê os indícios. Não tem, indício não é prova. Abuso de poder econômico. Mas eu não investi dinheiro de empresa nem meu. Eu já sofri isso em 2022. Você não está entendendo, isso se chama censura prévia, artigo 5º da Constituição Federal, inciso 4. Teria que ser sobre o conteúdo do que o senhor diz. Em que momento ele se manifestou sobre o conteúdo? É simples, eu tô atacando o Boulos derreteu, ele estava com 37 pontos, agora ele deve estar com 21. Foi só aparecer que aí o jogo mudou. Agora, eu respeito a decisão do juiz de verdade, porque vocês estão lidando agora, pela primeira vez, com uma pessoa que realmente entende rede social. Então, eu acredito que precisa de uma reciclagem no assunto, eu vou ser benevolente com ele para entender que tá tudo certo. Mas não faz sentido, ele tinha que ter dado uma multa, ele tinha que ter falado alguma coisa. Como assim, você quebrou aqui porque eu peguei uma reportagem esquerdista que publicou uma pessoa, cadê as datas? Não tem, eu não sei se vocês estão acompanhando, não tem. Olha, na representação contra o senhor e na decisão do juiz, ele cita um caso em 21 de agosto de um influenciador chamado Daniel Sorriso, que mostra um pix de uma empresa do senhor só comprovar, depois da campanha. Vamos lá, num processo devido legal, a pessoa fala, olha aqui, tem uma irregularidade, você vai pagar uma multa. Eu vou lá, pego aqui, eu não tenho esse comprovante. Então o senhor, cadê? A pessoa pegou um print de internet e derrubou a rede social que tem a maior impressão em quantidade de bilhões. Você vai derrubar como se fosse derrubar um canal de televisão por causa da irregularidade de um contador. Então o que o senhor está dizendo é que se houver, candidato, um pagamento depois da campanha, isso é irregular? O senhor admite que é irregular? Ele tem que ir lá levar uma multa. O Lula pediu voto pro Boulos e ele ficou por isso mesmo. Agora, o senhor também entende, como alguém que estudou direito, que o senhor destacou isso, o senhor também entende que a regra pré-eleitoral é muito parecida com a regra da eleição e que há uma jurisprudência do TSE que cassou, inclusive, uma senadora, Selma, por ter feito abuso de poder econômico na pré-campanha? Deixa eu te explicar, eu não fiz. A campanha mais barata vai ser a minha. Eu já sofri isso em 2022. Eu não usei dinheiro público, esse povo fica me caçando por isso. Não tem. O juiz diz é que há indícios de que o senhor teria usado. Vai voltar nas redes sociais, vai ficar provado e eu agradeço pela perseguição, que partiu da TAPTA, foi ótimo. Eu consegui criar uma conta que tem mais engajamento que a outra. Não tem um tanto de seguidor, mas o engajamento pela injustiça que foi criado fez as pessoas até quem não teve censura, o senhor concorda? Claro que teve censura. Se eu não fosse inteligente... O senhor fez uma rede nova que Ou seja, você pega meu Facebook, meu YouTube, junto tem 1 bilhão de impressão.
E você derruba, as pessoas estão me procurando, não estão achando. Agora, pela graça de Deus, né, pela sabedoria, eu fui atrás de pedir ajuda para um monte de gente, para vários deputados. Até gente que me odeia me ajudou, pra você ter uma noção. Até o PCO, Partido da Causa Operária, me ajudou, falando isso é censura. Até um cara que é comunista falou isso. Mas se fosse censura, essa nova seria retirada, não é sobre isso. Vamos fazer a mesma coisa, uma irregularidade da Rede Globo, vamos derrubar o canal da televisão, depois a gente resolver. Não é o conteúdo, é como o senhor propaga o conteúdo. Eu tenho que soltar o conteúdo, eu sou candidato. Sim, mas você não pode frear um candidato numa eleição. Que é proibido, tem uma regra do jogo. Eu não coloquei dinheiro nessa eleição, você não entendeu, nem empresa, nem eu. Isso é vedado no meu grupo, não tem dinheiro meu lá. Não, a discussão é exatamente essa, é isso que vai ser investigado. O senhor já tem declarações do senhor anteriores à campanha. Eu já falei que eu faço isso antes da eleição, eu já conheço o jogo de vocês. Quando eu falo vocês, é todo mundo que tá querendo me atacar. Eu não coloquei, você não tá entendendo. Nem eu durmo em paz todo dia, não tem dinheiro meu nisso. Acabou. Você não tá entendendo a incoerência. Ele tá falando de conta de terceiro e tá derrubando a minha. É censura porque eu preciso publicar na minha. É como se fechasse o canal de televisão de vocês e mandasse todo mundo pra casa. Aquele ali é um super canal de televisão. Se você pegar os últimos 10 canais, dos 22 canais de televisão do Brasil, tem mais audiência que 10 canais de televisão juntos. Você derrubou o trabalho de um monte de gente, você não tá entendendo. O que vocês estão fazendo é censura, não é pelo que eu falei, é pelo que eu deixei de falar. Vocês estão tirando a minha voz, a única coisa que eu tenho. Eu não tenho padrinho político, não tenho coligação política, não tenho dinheiro público, agora eu tô sem a única coisa que eu tenho. Essa é a indignação que eu quero transmitir pra você que é eleitor de São Paulo. Todos contra mim. Candidato, vamos lá, já que a gente tá falando de proposta, eu queria colocar um levantamento feito pelo Instituto Polis para o senhor, que fala que as notificações de violência contra a população LGBTQIA+, cresceram 970% no período de 2015 a 2023, isso na cidade de São Paulo. No programa do senhor, não há uma menção específica sobre a segurança dessa população. O senhor fala bem rapidamente sobre diversidade e tal, respeitar a diversidade, mas não fala de nada, de nenhuma ação concreta para essa população. Porque já fala no Código Penal, não precisa disso. No Código Penal tá lá, é lesão corporal, artigo 129. Mas isso não é uma proposta, né? Não é um programa, o senhor não prevê, então, nenhum tipo de programa específico? O governo Lula que tá aí, tá só crescendo, eu também não vi ele falar nada disso, já tá no Código Penal. Encostou em alguém, tem que responder o Código Penal. Isso aí é do Congresso Nacional. Como que eu vou colocar uma proposta disso? Eu tenho que defender todo mundo independente de qualquer coisa. Mas, por exemplo, os equipamentos públicos que são voltados para a população LGBTQIA+, o senhor defende que esse tipo de política continue? O meu ponto aqui com o senhor é para além da questão da segurança. Sim. É políticas públicas no geral, amplas para essa população, a entender como o senhor enxerga essa população. Eu enxergo como todo mundo. Corte rápido. Só para você entender, no Código Penal, o Código Penal fala o seguinte: se você bate em idoso, tem um agravante. Se é alguém sem defesa, agravante. Então, sim, o Código Penal já contempla isso. Eu entendo e concordo com o senhor. As políticas públicas que já estão funcionando, não tem o porquê revogá-las. Está abençoando o público, está abençoando as pessoas? Ok. Por isso que o presidente Lula tinha que tomar uma posição, porque no governo federal, no governo do presidente Lula, é onde mais cresceu a agressão contra a LGBT, pra você ter uma noção. Ele que tem que tomar. Mas é um problema localizado nas cidades, né? Mas a legislação é federal. As coisas acontecem na cidade. E por isso que o governador, o título do governo está aqui dentro. Eu queria aproveitar aqui falando políticas específicas para as minorias. Não, da municipalidade, candidato. O que você sugere, camarada? Não, eu não sou candidato, é o senhor. O senhor que tem que ter pode mandar a proposta. próxima pergunta. Não, o senhor que tem que apresentar a proposta. Eu apresentei o que eu acredito, aí você vai falar do meu plano de governo. Proposta pro setor, mas você quer fazer pergunta ou você quer mandar no plano de governo? Corte rápido. Não tem. Falando em plano de governo, me interessa. Eu não tô falando que eu vou inventar, não, foi isso aí mesmo. Isso é do Código Penal, isso é do Estado e da Federação. Obrigado. Como que o senhor chama agora da Folha de São Paulo, a Isabela Palhares? Boa noite, candidato. Boa noite. Candidato, o senhor falou no começo da sua fala que a escola hoje ensina muitas coisas que não são usadas pelos alunos. Queria saber o que o senhor considera que hoje é ensinado e que não vai ser usado pelo aluno. E o senhor falou também de algumas experiências que teve na escola, né? Que na escola foi ensinado que o empreendedor é uma pessoa que explora, falou sobre que na escola é ensinado sobre o capitalismo. O senhor é a favor do Escola Sem Partido, assim como o presidente Jair Bolsonaro? Tem alguns temas que o senhor gostaria de tirar da escola? O senhor faria um movimento para tirar alguns temas? Se sim, quais? Eu sou a favor. Você fez umas 6 perguntas até onde eu contei, obrigado por elas. A primeira, o Escola Sem Partido, eu sou a favor da escola, a criança aprender política e desejar ser político. Partido não interessa para a escola. A gente teve uma invasão de partidarismo, e do comunismo, inclusive. Eu sou a prova real que eu fui comunizado. Inclusive, eu achava lindo o comunismo, até ver que isso é uma fábula e que só mata pessoas. E é uma grande propaganda de igualdade, só que a igualdade na natureza não existe. Existe uma coisa que a gente precisa saber, é que eu não estou do lado dos capitalistas, apesar de ter muito capital na minha mão, e eu sei usar bem com propósito para servir os outros, e eu já provei isso várias vezes. Eu acredito o seguinte: a primeira coisa que a gente tem que fazer é ensinar política, e não partidarismo político, nem viés político. A gente não tem que ensinar nossos alunos a serem capitalistas, a gente tem que ensinar nossos alunos a serem governalistas, que é cuidarem da própria vida, terem a oportunidade, se quiserem, de abrir seu próprio negócio, de não depender nunca do Estado. A gente tem que promover nosso povo desde pequeno. Só que eu lembro bem de discussões nas últimas eleições de presidente, de 89 para cá,
é que alguém começou a ganhar a eleição por conta do intestino das pessoas. E alguém falava mal, porque acreditava na ideologia. Aí começou a pregar a mesma coisa e hoje a gente tem a maior parte das cidades do Brasil, mais de 2.800 cidades, das 5.567 cidades, tirando a cidade de São Paulo, a maior parte das pessoas recebem assistência do governo de forma propositada, não deixando essas pessoas terem uma segunda renda, ou seja, elas são obrigadas a ficar na miserabilidade por conta de uma ideologia. Então eu vim desse sistema, eu conheço ele, eu não ouvi ninguém falando sobre isso. Sobre os temas que a gente investe na escola pública, por que 90% dos alunos chegam no final da escola, no ensino médio, eles não sabem fazer matemática básica, não sabem interpretação de texto. Vou falar algo chocante que vai ser lá na Folha de São Paulo. Marçal quer acabar com geografia. O americano não estuda geografia. Eles aprendem a ser esportistas, eles aprendem a ter raciocínio lógico, eles aprendem interpretação de texto, mas eles não ficam idolatrando Karl Marx. Karl Marx é um gigolô. O Karl Marx é um cara que não respeitava nem o pai dele, ele foi contra a instrução do próprio pai, ou ele leva a fama de escrever um manifesto comunista, mas quem escreveu foi Engels. E aí, sabe o que eu quero falar para todo mundo? Para de idolatrar gente que não tem resultado social, que nunca ajudou ninguém de verdade, a não ser criar uma confusão generalizada em toda a humanidade. Eu acredito que a gente não tem que ter ninguém capitalista na escola e nem comunista. A gente não tem que valorizar as pessoas pelo tanto de dinheiro que elas têm. A gente aprendeu a fazer isso. Tanto o pobre como o rico só valoriza as pessoas pelo que elas têm. E é interessante, no Brasil isso é tão forte que quem não pode ter cria um demônio na vida de quem tem. E aí ela mal sabe que ela está produzindo um pensamento, por não ter minimamente uma inteligência emocional para entender essa guerra ideológica, ela está fechando o coração dela para prosperar. E é isso que nós vamos revolucionar aqui em São Paulo. Nós não iremos admitir esse tipo de comunização dentro das escolas, nem de partido político. A gente tem que ensinar política. A gente tem que voltar lá na Grécia e ensinar que política significa organização de cidade. A gente tem que mostrar que politeia, que é a organização de cidade, vem de polis, que é cidade. A gente tem que eleger políticos que amam a organização da cidade, que amam a gente, que amam o progresso, que querem levar isso aqui de volta para o futuro. São Paulo já foi uma cidade do futuro. Essa cidade hoje está se arrastando no passado e vocês estão insistindo em continuar investindo tantos bilhões de ter um orçamento de quase 112 bi em assuntos que não vão levar a gente. A última pergunta que você fez, só terminar de responder. A sexta pergunta. Na verdade, você fez ela em segundo lugar. Que assunto que eu tiraria? Quem tem que definir isso, de novo, é o secretário, junto com os professores e com a sociedade civil organizada. Eu quero ouvir os pais e falar, você acredita que isso aqui tem proveito? Eu não sou um tirano, eu não sou um ditador que vai chegar e vai falar, tira isso, coloca aquilo. Apesar de ser um especialista do ensino, principalmente em assuntos de programação neurolinguística, de inteligência emocional, eu posso falar para vocês o seguinte, eu não vou fazer ingerência, eu não quero ter um ensino do meu jeito, mas eu quero que as crianças não sejam mais enganadas. As crianças, elas estão atrasadas, elas não entendem de tecnologia, elas não ouvem sobre profissão do futuro. A gente deveria ter nas favelas hoje as crianças falando assim, eu quero ser programador, sabe por quê? Porque hoje eu tenho que contratar programador em outro país, porque aqui não tem mão de obra. E para você que não sabe, um programador mediano ganha $10 mil por mês. Por que isso não é um sonho nas nossas favelas? Por que as crianças não estão sonhando com isso? Porque elas nem sabem que isso existe. É por isso que todo mundo quer ser jogador de futebol. Então, assim, nada contra os engenheiros, mas por que a gente gasta bilhões em todas as esferas ensinando Bhaskara na escola, sendo que não é interesse de ninguém mexer com exatas? Por que a gente já não ensina a liberdade para as pessoas logo? Por que a gente investe 13 anos de ensino ininterrupto de 90% de assuntos que não serão utilizados nunca na vida dessas pessoas? Então, assim, eu gostaria, se você quiser continuar perguntando sobre isso, eu vou listando, porque eu vim da rede pública, eu sei o que significa isso. A gente era um povo tão comportado, eu lembro de todos os dias, quando eu chegava na escola municipal, cantar o hino nacional. Só que hoje, por ideologia, alguém meio que fica contra quem é patriota. A gente ama essa nação, a gente vai lutar por ela. 1 minuto. Então, assim, por que a gente deixou de cantar o hino na escola? Por que as pessoas não amam a bandeira do Brasil mais? O senhor gostaria de colocar isso nas escolas? Isso seria ótimo, você sabe por quê? Porque hoje não tem um pingo de respeito. As pessoas não vão com entusiasmo para a escola. Vai fazer o quê na escola? Para aprender o quê? O ensino de hoje está atrasado. Nós estamos 1 século atrasado com esse ensino. Mas seria uma proposta do senhor não coloquei isso no plano de governo. Aulas? Não coloquei isso no plano de governo, mas seria ótimo. Seria uma coisa formidável. Porque se você pegar a lei 5.700, depois você dá uma checada nessa lei, fala que nenhum funcionário público pode ser empossado se não souber cantar o hino nacional. Você imagina se alguém manda aplicar essa lei? Aprendeu aonde a cantar o hino? Você pega 10 funcionários públicos. Quantos sabem cantar o hino corretamente? Para empossar alguém, precisaria pegar a lei. Eu sou jurista e estou te falando. Tem uma lei, salvo engano, a 5.700, que fala que se você não souber cantar o hino nacional, você não pode ser empossado. E aí, como é que a gente vai fazer? Você imagina pegar isso e chamar todo mundo e mandar cantar o hino para ver se não vai demitir todo mundo. Ou seja, qual é o motivo de não cantar o hino? Qual é o motivo de não respeitar os professores? Não é só o professor. Nós perdemos o jogo. E a gente vai ter que recomeçar o jogo com humildade, reestabelecer essas bases. E São Paulo vai ensinar o Brasil inteiro o que vai ser um novo ensino. Agora, para terminar, porque o nosso tempo já está nos últimos instantes. Se eventualmente o senhor não for para o segundo turno, o senhor apoiaria quem? Não vai ter segundo turno. E já que está acabando, eu queria aproveitar, Natuza, a gente se conheceu no negócio do Rio Grande do Sul, eu queria te fazer uma pergunta, até para a gente terminar esse assunto. Você acabou, num programa de televisão, fazendo uma... Eu quero deixar em aberto aqui, eu nem vou adjetivar o que você fez, mas eu acredito que foi um pouco fora da realidade falar que eu fiz fake news por conta de Paulo Pimenta e tudo. E foi comprovado pelo SBT, pelo governador do estado de Santa Catarina. Eu fui um dos civis que mais ajudaram
o Rio Grande do Sul, encaminhei 206 carretas para lá, foram milhões de suprimentos, mandei minhas aeronaves, parei minhas empresas, criei aplicativo de resgate, fiz tudo. Eu não quero medalha de herói, ninguém precisa falar que eu sou herói, mas eu queria saber de você. Porque na injustiça que você, como uma jornalista, acabou fazendo, eu tive 56 milhões de visualizações e uns 200 mil comentários e acabou criando uma indisposição entre eu e você. Eu queria saber se você sustenta aquilo que você falou da minha pessoa, né, que eu produzi fake news, ou se você, né, de alguma forma vê que aquilo foi um erro, que eu quero até remover o processo que eu fiz contra a Rede Globo e a sua pessoa, porque eu não tenho interesse em levar isso adiante. Candidato, a gente precisa realmente, senão o senhor vai acabar tendo um tempo maior do que os outros, e isso não é justo. Você se arrepende ou não de ter falado? Que para mim está tudo bem. Está mantido e o tema é eleição. Candidato, o tema não sou eu. Infelizmente, é porque prejudica, o tema sou eu. Você falou de mim, aí o tema prejudica a minha pessoa na eleição. Sim, eu sei, candidato, mas a gente está falando de propostas. Tá bom. Tá? Fale bem, fale mal, fale do Paulo passar. Fale bem, fale mal, fale do Paulo passar. O homem é bom, o homem é demais. Se não rola nada, São Paulo, ele é um homem para libertar, se embora.